MAP Podcast, o podcast do Medicina de Alta Performance. Tudo começou com um evento presencial e agora a gente também evoluiu, como se diz na medicina, aqui para essa forma de comunicação, podcast que é voltado para pessoas interessadas em saúde, especialmente para profissionais de saúde, para médicos, e a gente tem aqui uma discussão sobre vários assuntos relevantes em medicina e eu costumo falar sem preconceito, né? A medicina ali discutida desde o relato de caso até a meta-análise mais recente, desde ali do exame mais básico da medicação mais natural até ali o último imunobiológico lançado. Assim que a gente discute medicina e os casos, e aqui hoje não vai ser diferente. A gente vai falar aqui muito hoje sobre dois temas importantíssimos, né? A gente vai juntar ginecologia com cardiologia e vamos ver no que isso vai dar. Menopausa, principalmente, vai ser discutido. Eu acho que não dá para ter um ginecologista aqui, né, na nossa mesa e não discutir esse tema. E vamos puxar também muito a sardinha aqui para a cardiologia, a área que, né, eu tenho a honra de receber um grande amigo aqui, mas que o Dr. Diogo Viana vai apresentar. Isso aí, pessoal. Parece até meio difícil, né, a gente conseguir juntar, né? O que tem a ver ginecologia com cardiologia? Mas tem bastante coisa e a gente vai mostrar exatamente isso. Então hoje a gente traz dois grandes amigos nossos. Meu amigo, um dos meus primeiros alunos da mentoria, tenho o maior orgulho de ter ele como amigo, trabalha comigo na clínica, Dr. João Guedes, é ginecologista, especialista hoje em menopausa. Ele faz exatamente o cuidado da mulher que precisa ser feito e o que foi esquecido durante muito tempo relacionado à saúde da mulher. E meu amigo de faculdade, há 20 anos, irmão, Rodrigo Reis, cardiologista da minha mãe, especialista em saúde feminina também, mas é um baita cardiologista completo. Sabe muito, é muito sábio em todos os sentidos. Eu já falei para você várias vezes, eu te admiro muito por isso, de verdade. Não é a rasgação de seda e nem babaquice para a gente estar aqui, não, de verdade mesmo. Admiro muito ele em relação à sapiência e o cuidado que ele tem com todos à volta. E a gente vai tentar linkar esses dois pontos muito difíceis da gente achar. E quando a gente ouve e fala assim, pô, mas o que eu vou conseguir falar de ginecologia e cardiologia? Tem bastante coisa interligada, principalmente quando o assunto é menopausa. Perfeito. E vamos começar, João, quero te perguntar, assim, eu perguntei ali no último podcast para a Priscila o que é a menopausa, a gente discutiu isso bastante, mas eu queria te fazer aqui uma pergunta importante, assim, né? A gente já discutiu que a reposição hormonal, ela é fundamental. Eu acho que já passou um pouco dessa fase dela ser a exceção, embora na parte clínica ainda seja, mas a tendência é que isso não seja assim nos próximos anos. Eu prefiro acreditar nisso. E eu queria entender melhor quando se começa uma reposição hormonal numa mulher. Quando você tem a menopausa, ali, aquele diagnóstico de, como o Diogo fala, de aniversário de um ano sem menstruar, é fácil, né? Você tem ali esse diagnóstico, você olha ali uma janela terapêutica que a gente também já discutiu, se bem que hoje essa janela pode ser estendida, baseada em risco-benefício, mas ali, né, quando o ovário começa a ligar e desligar, no perimenopausa, no climatério, como é que a gente pode saber se aquilo ali é sintoma efetivamente de uma pré-menopausa, se, por exemplo, a menstruação continuar regular, entendeu? É clínica, é exame, são os dois. E eu queria que você desse um parecer sobre isso, porque isso é muito interessante na medida em que eu vejo muitos médicos que até são a favor da reposição hormonal, mas muito limitados ali por resultados de exame de sangue. Aí eu queria te perguntar isso, e mais ainda, assim, né? O que é sintoma mais relacionado ao estrogênio, por exemplo? O que é mais relacionado ali à falta de progesterona ou um desligamento, vamos dizer assim, né, da produção de progesterona, para poder orientar, né, as pessoas que estão assistindo esse podcast
o que procurar no médico e também orientar o médico o que fazer, quando prestar atenção para não começar a fazer a reposição tarde demais. Eu acho que esse, para a gente, é o maior desafio, né? Como você colocou, né, assim, refazer a reposição após a menopausa é a coisa mais simples, você já tem o diagnóstico, né? Mas você tem que buscar, acho que esse momento anterior realmente, né? É a mesma analogia que eu falo com os pacientes, o seguinte: você vai deixar o seu carro acabar o seu combustível para você abastecer? Não, né? Você vai fazer a manutenção antes, você vai reabastecer teu carro antes. Então você precisa, antes da menopausa chegar, já conseguir identificar. E a grande questão, assim, graças a Deus hoje, com a conscientização das mulheres, né, do tema, né, das discussões hoje, né, dos conteúdos e próprios, as pessoas estão começando a prestar um pouco mais atenção. Sim, com certeza. Mas o que a gente vê, às vezes, é paciente que já começou algum sintoma que de repente não é tão específico ali, ou que as pessoas não ouvem a paciente, né? Porque esse eu acho que é o maior ponto-chave para a gente definir o início da terapia, né? É saber escutar o paciente. Porque a alteração do laboratório, ela nem sempre vai vir num primeiro momento, né? A gente sempre fala assim, eu sempre brinco com as pacientes, o climatério ali é um período igual como se fosse um quadro gigante de luz, com vários disjuntores, eles vão ligando, desligando alternadamente, até que é um momento aquele disjuntor geral, pum, desliga e aí vem a menopausa. Só que aí a paciente colhe o exame num dia em que, teoricamente, vamos dizer, tem mais disjuntor funcionando do que não funcionando. E o laboratório vai vir normal. E ela ouve do colega ou de qualquer outra pessoa, fala, não, mas o seu exame está normal, você não precisa tratar. Ela vai em busca de um tratamento paliativo daquele sintoma. Uma das coisas que mais a gente recebe no início é a paciente que já vem ali polimedicada, vem com ansiolítico, vem com medicação ali para dormir, né? Porque uma das coisas que ela sente lá é a piora da qualidade do sono, né? Às vezes na indução do sono ou até na manutenção do sono, né? E ela começa a receber um monte de medicação para tratar aquele sintoma. E, na verdade, aquilo ali é só a ponta do iceberg do que está por trás, né? Que é o ajuste da parte hormonal. Então, assim, esse momento é um momento bem complicado. Quando a paciente abre o quadro com os sintomas mais clássicos, e aí a gente está falando principalmente ali da questão dos fogachos, né? Porque isso aí fica muito nítido sobre a questão do sintoma, aí ela já vai, de repente, buscar mais diretamente, vamos dizer assim, culpar, né, aquilo ali, o climatério e a menopausa. Mas mesmo assim ela ainda tem uma resistência, né? E até mesmo a paciente que vem nos procurar com o objetivo da reposição, ela já tem a consciência, ela tem medo, né? Ela tem a consciência de que aquilo ali vai ser bom para ela, mas ela ainda tem o medo da reposição. Infelizmente, graças a Deus isso vem mudando, né? E as pessoas estão se conscientizando, como falei, e buscando ali, não aceitando a primeira resposta, que era uma coisa muito, muito natural, do tipo assim, é assim mesmo, isso vai passar, daqui a pouco melhora, isso é só uma fase, né? E não é. Eu ouço muito vocês falando assim, tratar a menopausa, né? Eu acho isso interessante, porque exatamente a menopausa, para mim, era antes de começar a conviver com médicos que olham para essa parte de reposição hormonal, eu via como assim tratar a menopausa? É uma situação normal, do envelhecimento, fisiológico. E vocês tratam isso diferente, eu acho interessante. E eu acho que é isso mesmo, assim, né? Eu acho que assim, é uma coisa que é fisiológica, mas ela não pode ser encarada como normal. Até porque o mundo é diferente. Sim, né? Então a gente não pode achar que há 50 anos atrás, as nossas mães foram entrar na menopausa, hoje a mulher com 50 anos, que entra na menopausa, ela é CEO de uma empresa, ela tem uma capacidade física diferente, demandas diferentes. E né? há 3 gerações atrás, talvez quando ela entrasse na menopausa 50, ela estava para morrer. Para morrer, exatamente. A expectativa de vida era muito menor. Exatamente, ela não precisava desse cuidado que hoje a mulher quer e busca. Exatamente. E Reis, deixa eu botar você aqui na conversa, porque eu acho interessante a visão de um cardiologista. E aí eu quero te fazer assim 2 perguntas. Dentro da cardiologia, a gente tem muito essa questão de examinar bastante o risco, estratificar o risco e colocar ali
bem para o paciente, né? Quais são os riscos, quais são os benefícios. Se os benefícios superarem os riscos, geralmente em geral, a gente indica um tratamento. E, por outro lado, né, a gente sabe que existem doenças que elas, do coração principalmente, que elas são menos prevalentes na mulher. Exatamente quando a mulher vai envelhecendo e entra na menopausa, muitas delas invertem, e aí ela passa a ser mais prevalente e até mais perigosa nas mulheres. E aí eu queria que você explicasse um pouco como é que você faz na sua prática clínica, por exemplo. Doutor Rodrigo, eu tenho a paciente X, foi lá e te perguntou: olha, eu quero fazer reposição hormonal, o ginecologista conversou comigo, mas eu tenho muito medo de trombose, etc e tal. Então, como é que você explica para ela entender os possíveis benefícios, os possíveis riscos e mais, né? Fala um pouquinho sobre o papel ali dos hormônios na saúde cardiovascular feminina, os hormônios sexuais na saúde cardiovascular feminina. Obrigado aí pelo convite, né? Estar entre amigos é muito bom. Vamos lá. A gente começou falando, o Diogo falou assim, a relação da ginecologia e da cardiologia. Tem tudo a ver porque acontecem na mesma pessoa. Exatamente. Né? Qual é a relação? Tudo, está na mesma pessoa. Né? O João, o ginecologista, não trata uma genitália ou um sistema reprodutor feminino. E o cardiologista não trata só um coração. Né? Então, a avaliação da reposição hormonal é uma avaliação multidisciplinar. Requer a avaliação do ginecologista e quando se aquela mulher já tem alguns fatores de risco, o cardiologista pode ser solicitado para fazer essa avaliação em conjunto. O risco de uma mulher em relação ao sistema cardiovascular, de uma mulher ou de um homem, nada mais é do que o risco dessa pessoa infartar, ter um AVC ou vir a falecer por uma dessas doenças. E a gente faz essa avaliação de risco em médio prazo. Tá? Então, coloca aí, a gente tenta estimar aproximadamente uns 10 anos. As calculadoras de cardiologia estimam média de 10 anos, né? Exatamente. Existe uma calculadora que tem bota o Lifetime. Isso. Mas a da Sociedade Europeia, da American Heart, são todos de 10 anos. Não, a Lifetime já está na americana. Já está na mas americana. tem uma abordagem um pouco diferente. Então, para esse tipo de coisa, a gente faz essa avaliação. Se essa paciente tem muito risco, a gente tem que ser mais incisivo com algumas coisas, porque essas doenças que eu falei, infarto, AVC, elas são muito graves. A gente não pode esperar elas acontecerem. Sim. A gente pode não ter outra chance. Excelente. Arredondando, 1 a cada 4 pessoas que infartam falecem. Tá? Então, a gente não pode esperar o infarto chegar. Então, se aquele paciente já tem um risco elevado, a gente toma uma postura ativa para evitar aquele desfecho. Tá? Na questão da reposição hormonal, é a gente avaliar se aquele tratamento proposto pelo ginecologista e a questão dos sintomas e dos efeitos colaterais que os hormônios podem trazer para o corpo feminino é uma avaliação ginecológica. Mas será que essa reposição hormonal pode elevar o risco dessa mulher de ter um infarto ou AVC ou uma trombose? A avaliação é feita nesse sentido. Se esse risco se elevar muito, aí a gente conversa. Olha, esse risco está muito elevado. É proibido. Se esse risco não elevar tanto assim, existe um diálogo. Você tem risco de ter algumas complicações. Talvez nesse seu estado atual, eu possa fazer mais mal do que bem se lhe indicar esse remédio, né? Se a gente controlar, vou dar exemplos práticos então, uma mulher com uma glicose elevada, com obesidade e hipertensão. Tabagista. Será que a gente consegue, o quanto a gente consegue controlar isso? O quanto a gente consegue, com todas as dificuldades, perder peso, controlar a glicose e parar de fumar? Porque se ela faz isso, ela sai de um patamar de risco para um outro muito inferior. E aí eu acho que foi super interessante a sua colocação, porque
as pacientes precisam se conscientizar que a reposição hormonal não é médico dependente nem hormônio Perfeito, dependente. João. E Que mais frase que não é uma coisa fantástica. binária. Cara, não Porque, é. assim, doutor, eu posso ou não posso fazer a É. reposição hormonal? Aí é o seguinte, ó, o que o Reis, né, falou aqui. Olha, nesse momento, eu acho que a gente pode esperar um pouco, perder peso, ganhar massa muscular, Melhorar hábitos, parar de fumar. parar de fumar, e aí a gente avalia. Talvez mesmo, né, com todos esses fatores de risco, a reposição hormonal ainda assim seja segura, mas a gente não tem tantos dados nesse tipo de paciente. Então eu concordo com o Reis que nesse caso vale a pena perder um pouquinho, perder não, né? Ganhar um pouquinho de tempo mudando o estilo de vida e depois começar uma reposição hormonal. Numa Então, condição melhor, né? Exato, acho que o João ia falar exatamente Exatamente, isso. Independente de começar ou não começar, a mudança do estilo de vida ela precisa ser feita de qualquer forma. E esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente fala de saúde cardiovascular da mulher, a gente pensa em prevenção primária, que foi o que o Rodrigo falou agora, e prevenção secundária. A prevenção secundária é quando já tem uma doença cardiovascular. E nesses casos, a conduta é exatamente uma conduta mais conservadora. O risco da reposição do estradiol numa mulher que já está há muito tempo sem fazer, que é o conceito de janela terapêutica, que a gente está cansado de falar, é exatamente um risco daquele endotélio mais rígido, com uma placa mais mole, voltar a ficar flexível e fazer um evento embólico. Mas o grande benefício da reposição hormonal, e esse é o ponto que é a nossa realidade hoje, a gente vê cada vez mais mulheres muito jovens entrando com falência ovariana precoce, entrando na menopausa precoce. Isso isoladamente é um fator de risco cardiovascular. Porque você perde a capacidade de proteção endotelial e você eleva o risco cardiovascular dessa mulher. Por isso a importância do diagnóstico precoce e do tratamento precoce. Repor o estradiol mais precoce nessa mulher, você está botando o dedo direto na evolução da doença cardiovascular. Você está fazendo com que o que fisiologicamente poderia acontecer aos 50 e aconteceu aos 39, você vai abreviar e fazer com que ela equalize os sintomas de uma mulher normal. Perfeito. Então, entender o conceito de prevenção primária e secundária é muito importante para a gente poder entender. Nesse contexto, a gente pode, então, a gente falou de duas coisas aqui. Uma é a reposição hormonal, em que o médico avalia a situação da paciente na perimenopausa ou até a menopausa. Então, ele está buscando benefícios, qualidade de vida, combatendo sintomas, etc. No seu último exemplo, você já está falando em uma coisa que altera o risco dela ter um infarto na vida. Exato. Não só sintoma. Pode ter isso e isso também. Mas uma mulher que tem uma falência ovariana precoce, né? Não se fala nem menopausa, né? Fala ginecologista? FOP, se for Falência precoce. ovariana. Se ela tem que fazer reposição hormonal, se ela não tiver nenhum histórico que contraindique, porque senão essa mulher vai ter um risco elevado de infartar no futuro. Elevado. E eu atendi uma paciente assim essa semana. Acho que vale a pena porque fecha com um exemplo prático. Dona Silvana, que é o nome dela. Cara, ela ganhou, né, enfim, um stent ali no terço proximal da DA, a principal artéria do coração. Né? É um local perigoso. Que causa morte. Tava cheio de fogacho e tal. E assim, tinha parado a reposição hormonal por algum motivo há cerca de 5 anos. Agora, fica mais difícil indicar a reposição para ela. Né? Assim, ali tem outras placas nas coronárias e tal, fica mais difícil. Agora, essa é uma paciente que tem uma história ali de falência ovariana precoce. Então, talvez lá atrás, se tivesse feito a reposição, ela não, né, associado a medidas ali de estilo de vida. E apesar de que ela não tem um estilo de vida ruim, não. Ela fazia atividade física. É o efeito genético mesmo, né? A genética é a falta do hormônio. Mas talvez começar antes e ajudar. Poderia fazer com que ela não infartasse, por exemplo, ou não, desculpa, ela não infartou, mas não tivesse a doença coronariana, ou tivesse que colocar esse stent. Tem uma pergunta para fazer que é muito importante que o João acho que vai caber com uma luva, João. Exatamente a diferenciação, se essa mulher ela está fora da janela terapêutica. Vamos fazer um exemplo hipotético. Ela já está há 10 anos sem fazer reposição hormonal, ela não fez reposição hormonal,
mas ela ainda apresenta sintomas 12 anos depois da última menstruação. Ou seja, o conceito de janela terapêutica é 10 anos após a menopausa, após a última menstruação. Ela não fez ou fez de forma intermitente. E ela chega para você com queixa clínica. Doutor, tô tendo fogacho, tô tendo insônia, minha vida tá uma bosta, tô tomando antidepressivo, preciso resolver. Mesmo fora da janela terapêutica, a gente tem como fazer essa reposição hormonal dessa mulher? Tem. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. E aí entra o esse papel é o do casamento Exatamente. com o cardiologista. Aí que entra Porque assim, o papel. eu não posso bater no peito e dizer é minha paciente, eu vou assumir esse risco sozinho. Não tem necessidade. Hoje em dia, a multidisciplinariedade, como você colocou, ela é O fundamental. celular, o WhatsApp, né? E você ter uma rede de apoio de pessoas que falam, que conhecem o que falam e falam a sua língua, né? Porque também não adianta você mandar para qualquer cardiologista, sabe muito bem que de repente ele vai falar, não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Tem isso. Entendeu? Então, assim, essa paciente, ela merece ser muito bem estratificada, né, em relação ao risco de um evento cardiovascular, para que a gente possa estar autorizado a iniciar uma terapia de reposição hormonal. Excelente. Mas cara. ela pode fazer. Pode, né? e não, aí- não é condenado, né? Você não vai é avaliar os condenado. riscos cardiovasculares. E aí eu Exatamente. passo para o Reis. Reis, quais seriam os grandes fatores de risco que uma mulher fora da janela terapêutica contraindicaria a reposição? É, a mulher cuja contraindicação é contraindicado, perdão, a mulher cuja indicação está contraindicada é aquela que a gente suspeita que já desenvolveu as placas Isso. das artérias principais. As placas de aterosclerose, que é o exemplo da paciente do Guilherme, ou é que vai para o Carote, né? cérebro. Porque o hormônio da reposição hormonal, ele é protetor, naturalmente. Porém, depois que as placas já estão desenvolvidas, eles podem facilitar a A solução. fragilidade dessa placa e levar a uma obstrução aguda ali, tá? Então, a gente tem que imaginar pelos fatores de risco que a gente sabe que aceleram essas placas, tá? Então, a idade, quanto mais avançada esse risco aumenta, as outras coisas são 5 fatores de risco muito importantes que estão muito relacionados a infarto e AVC, tá? São tabagismo, obesidade, hipertensão, colesterol elevado, LDL, né? LDL colesterol elevado e diabetes, falei? Não, diabetes. Diabetes, tá? Esses 5 fatores de risco, tá? Eles aceleram esse processo no corpo de formação das placas. Quanto mais intensos e por quanto mais tempo, mais esse processo nas artérias vão estar avançados. E se esse processo estiver avançado, você joga o hormônio da reposição hormonal na hora errada, pronto, não calhou bem naquele momento. Exatamente. E por isso que as calculadoras elas avaliam um risco. E elas dão um risco percentual. Isso. E esse risco percentual é avaliado baixo, moderado ou alto. E aí o moderado é o grande difícil, né? Porque o moderado você tem que pesar exatamente como o Reis falou de forma brilhante, é o que a gente faz na medicina. E todo médico deve fazer a mesma coisa. Em qualquer prescrição, eu lembro muito do China, nosso amigo Anderson, falando isso. Ele conta uma história que eu acho muito fantástica. A primeira prescrição dele de captopril. Que ele ficou desesperado porque ele sabia todos os efeitos colaterais possíveis do captopril e pensou, ele vai ter um choque anafilático, vai ter a tosse. E se eu der, ele não deu a receita do captopril para o paciente no primeiro dia de residência médica. Todo médico deveria ter esse cuidado, né? Porque quando você institui uma terapia, a terapia, qualquer que seja, da prescrição da aspirina à prescrição de um hormônio, você tem que avaliar risco-benefício. E o benefício tem que ser maior do que o risco. No ponto do moderado, que é o risco moderado, que você fica naquele meio do caminho, você não sabe se vale a pena ou se não vale, é a grande dificuldade que a gente tem. Por quê? É uma dor física da paciente e é um risco que você está impondo. Então, nesse momento, entra o ponto que eu acho que é mais importante, que a gente faz isso com muita frequência, que é a mudança do estilo de vida. Em toda paciente que a gente começa a reposição hormonal, a medida mais importante é orientar a mudança do estilo de vida. Não adianta só repor o hormônio. Se você só repõe o hormônio nessa paciente, você está tratando um sintoma, mas, por exemplo, se essa paciente ela se mantém obesa, você eleva o risco de câncer de mama. Se ela se mantém obesa, a doença cardiovascular vai evoluir e o estradiol, que nesse momento está fazendo bem, pode fazer pior, pode dar mal, pode não ser útil para ela naquele momento. Então, você soma riscos. Independente do risco, todo médico de frente ao paciente com menopausa é obrigatório você não repor só o hormônio.
Você tem que pegar uma estratégia completa de avaliar o paciente de forma integral, e isso que a gente conversa sempre, né? Não existe uma medicina integrativa, não existe uma medicina tradicional, existe uma medicina única. E a medicina única, ela vê o paciente como um todo. Eu não vou ver, como o Reis falou, você não vai ver só o coração, você vai ver a mulher. Eu não vou ver só a menopausa, o João não vai ver só a mama, ou só a vagina, ou só o útero. A gente vai ver a mulher. E aí você tem que fazer toda essa mudança acontecer e entender como fazer essa orientação para trazer o melhor e a saúde para essa mulher. Às vezes, no início do tratamento, ela pode não entender a importância disso. Sim. Né? Mas a gente tem que reafirmar isso Sempre. a cada encontro. Né? Que ela Dos precisa, riscos, principalmente dos riscos. Até porque ela vai melhorar dos Sim. sintomas. E ela vai dar uma Ela relaxada. vai falar assim, meu Deus do céu, agora eu estou maravilhosa. E aí é hora da gente entrar e dizer, você gostou de estar assim, melhor? Então, para que você possa manter isso por mais tempo, é uma forma melhor ela também fazer a Exatamente. mudança do estilo de vida. Porque a gente sabe hoje que assim, ela pode começar não tão bem, ela melhora ali a parte clínica dela, ela diminui o fator de risco dela, ela pode manter essa reposição por mais tempo. Exato. E o contrário também é verdadeiro. Se ela piorar durante a reposição, a gente vai ter que suspender, porque em algum momento esse risco dela vai ser maior. Vai ser maior que o benefício que que o ela está tendo. benefício. E isso muita gente pergunta, Com né? Há certeza. quanto tempo eu vou usar? Depende de você. Depende de você. Exatamente. Né? Se você ficar bem e você fizer a sua parte, você vai poder se beneficiar parte por da um bom vida. tempo. Mas agora, se você resolver não fazer e tomar só o hormônio, daqui a pouco você vai ficar sem ele. Vai dar ruim, você vai ficar sem ele. Não, isso é excelente. E agora, assim, né? Eu tô pensando uma coisa aqui. A gente foi da gineco para cardiologia. Eu queria ir ao contrário agora, da cardiologia para gineco. E aqui entra uma medicação que, na minha opinião, não tinha que ser polêmica, mas que acabou sendo. Né? Nesses meus últimos 3 anos, eu tenho ouvido muitas polêmicas das estatinas. Uma das coisas que se falam é que as estatinas, elas, por bloquearem lá a síntese de colesterol, atrapalham a síntese dos hormônios sexuais femininos e principalmente Eu ouço isso, me tenho calafrio. mas eu acho assim que a queda de testosterona tem meta-análise. Tem revisão Falando- Cochrane mostrando que não tem benefício. Apesar de numericamente você ter uma redução do DHEA, isso não implica numa redução de testosterona significativa. Sim, assim, que na verdade em média 11 miligramas por decilitro, que É pro homem não nada, nada. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma visão. Eu só estou aproveitando isso aqui para puxar esse assunto das estatinas, porque existe uma visão meio torta. Eu já ouvi falando assim: olha, a maior parte dos pacientes que infartam estão tomando estatina ou tem o colesterol normal e tal. E aí a gente joga fora o conceito de NNT, por exemplo, quando a gente fala disso. E aí eu queria te perguntar, Reis, explica pra galera, assim, por que eu tô falando que a gente joga fora esse conceito de NNT, que você explica bem isso. Eu acho que vale a pena, né? Porque para desentortar um pouco o raciocínio das pessoas e, efetivamente, quando que as estatinas, elas são muito importantes e salvam efetivamente vidas e quando elas são usadas exageradamente. Eu queria que você desse um parecer. Posso botar aqui. outra pergunta? Pode. Peraí, meu Deus, peraí. Calma, eu te relembro. A gente relembra, a gente bota nos tópicos. É. A terceira pergunta seria: esse paciente que morre, dizem que os pacientes que morrem por infarto, 70% tem colesterol normal. Mas é uma análise enviesada. Eu chamo de fisiologia de boteco isso, né? A fisiologia de boteco é exatamente isso. É a análise enviesada de um momento. O colesterol normal, mas esse cara já é um cara de risco, esse cara já tem uma doença cardiovascular, esse cara já está usando estatina. Então não é uma análise correta da gente fazer, não é? Porque a estatina, e o Reis vai falar sobre isso, não serve para baixar o colesterol. Ela serve para diminuir o risco de e infarto. acaba baixando o colesterol. Né? Basicamente, você usa os números de colesterol como Parâmetros, né? um marcador de que a estatina está cumprindo ali o seu papel de diminuir o risco, né? Então, paciente mais alto risco, precisando de um LDL menor e tal. E eu quero depois entrar num assunto que é da ApoB, que eu acho que a gente precisa falar disso. Deixa o Reis também. responder primeiro. A gente tem muita pergunta na cabeça do Reis. Mas calma que a gente Vai me relembrando. Não, mas a primeira pergunta é essa, assim, né? Estatina, Por que os é? hormônios. Sim.
Eu acho que o Diogo respondeu. Mas eu queria falar uma coisa interessante então de fala estatina. o que você quiser. Esquece tudo que eu perguntei e fala o que eu quiser. Não, de verdade. Eu já me perdi aqui, já Isso. falei pra caceta, nem sei o que eu Fala, perguntei. Eu tô tentando lembrar. Ele já Já esqueceu. Olha só, as perguntas Ele acabou de falar aqui assim, foda-se o que eu são perguntei. meramente, Responde o que você um quiser. gancho para que você A gente responda. pode pegar um papelzinho e ir escrevendo ticando. pra facilitar o convidado. Porque não tem Não. que responder minhas perguntas, não. Não, o que é interessante? O que é interessante saber? Algumas pessoas se confundem quanto ao mecanismo de ação das estatinas. As estatinas, sim, interferem na síntese de colesterol no corpo. Porém, qual é o que a gente quer ver acontecer? Tá? Já vamos chegar na parte principal, que é o risco. A gente quer que o LDL colesterol, tá? Que é o colesterol ligado a essa proteína LDL, a gente quer que isso reduza, porque isso muito elevado nos pacientes de muito risco, esses pacientes têm mais tendência a infartar. A gente quer que isso aconteça. Então, a gente não espera o infarto chegar, a gente vai primeiro. Só que quando a estatina age, ela interfere na síntese, na formação celular do LDL colesterol. Só que do colesterol, perdão. Só que o colesterol, ele acontece em praticamente todas as células do corpo. A síntese, a formação, tá? E o principal papel da estatina é quando ele interfere na formação de colesterol pelo próprio fígado, que é um dos órgãos que faz muito colesterol. E o fígado sente isso. Aí vamos entrar numa explicação um pouco mais técnica. Quando ele tem menos colesterol sendo sintetizado, ele expõe na sua superfície mais recolhedores de LDL colesterol da circulação. É uma compensação do órgão fígado quando detecta-se isso na circulação, tá? O fígado está produzindo menos colesterol por causa do efeito do remédio. Opa, preciso de mais. Ele começa a aumentar a Aí ele captação. recolhe. A principal redução do LDL colesterol vem daí, e não da síntese de colesterol sistêmica tender a zero, tá? Então, apesar disso, as próprias gônadas continuam funcionando, entendeu? As gônadas, né, são os órgãos produtores de hormônio, conseguem sintetizar, tá? Os seus hormônios e tudo mais. A parte das estatinas em relação a risco, que é interessante, a sua pergunta você vai me lembrar já, porque eu respondi a primeira e estou respondendo a última do Guilherme. É um raciocínio que até muitos médicos não têm, tá? Que o raciocínio correto de um médico é saber lidar com o erro. Porque qualquer pessoa, qualquer médico tem que saber lidar com o erro, porque o corpo não é uma máquina. Isso não é matemática e não é engenharia, tá? Então, a gente tem que saber lidar com probabilidades, tá? E não com sim ou não, como certo e errado. Eu posso dar um remédio. O Guilherme pode ter uma febre aqui. Eu dou uma dipirona para ele, ele pode melhorar da febre. Foi feito para isso. Mas eu posso dar uma dipirona para ele, pode ter um choque anafilático e a gente sair correndo daqui. Não é determinístico, é probabilístico. O raciocínio correto é o probabilístico. O raciocínio determinístico de dizer é isso ou é aquilo está errado. Por quê? Ele não sabe lidar com o erro inerente ao ser humano, ao corpo humano. Pensando nisso, a gente pensa no futuro, qual é a probabilidade dessa paciente morrer de infarto ou AVC? Tanto. Então a gente dá a estatina, porque viu-se que a estatina interfere no colesterol. As pesquisas mostraram. Tá bom, eu tô entendendo, vamos voltar um pouquinho no passado. Eu entendi que o colesterol LDL colesterol elevado está mais relacionado ao risco de infarto. Então eu vou abaixá-lo e ver se as pessoas tendem a infartar menos. Faz sentido o seu raciocínio. Será que na realidade é o que acontece? Foram feitas as pesquisas. Um grupo tomou, o outro grupo não tomou. Pronto, se comprovou que os pacientes de risco elevado ao fumar reduz a chance de infartar. De risco elevado. De risco elevado. Essa que é a questão. De risco elevado. E o que é? Aí é quando se comprova, significa... o NNT.
Tá. Porque essa que é a questão. Isso. Né? Por exemplo, a aspirina no infarto. Então, quando se descobriu que a aspirina reduzia a morte no infarto, se eu não me engano, o NNT, o número necessário para tratar, estava entre 20 e 30. Isso foi uma revolução na medicina. Acho que foi o ISIS 2, o artigo. Mas era esse, né? O NNT. Ou seja, uma revolução na medicina tem a ver com uma medicação que é barata, que tem um baixo risco de uso. E o efeito populacional. Tem ali um NNT de 20 a 30. Ou seja, eu vou dar para 30 pessoas para salvar uma. Isso é uma revolução, isso é ótimo na medicina. E é isso que as pessoas, eu acho que precisam entender. E aí, eu queria te passar assim, né, em relação à estatina, para explicar meio que isso. Porque, aquele paciente ali fumava, tinha diabetes, tinha lá uma angiotomografia de coronária cheia de cálcio, estava tomando estatina e mesmo assim infartou, assim, né? Então não adianta nada. Mais ou menos eu escuto muito isso. Por que esse raciocínio está errado, cara? Por causa o nosso objetivo é reduzir o risco. A gente não consegue cortar o risco, né? E o que eles chamam de NNT é número necessário para tratar. Ele é baseado, esse número NNT, ele é baseado na redução do risco absoluto que aquele remédio traz. Então, se eu reduzo um risco, eu reduzo muito o risco da pessoa de ter um AVC com aquele remédio, o meu NNT vai ser bem baixo. Eu vou precisar usar em poucas pessoas para ter um resultado. Mas isso é só uma forma de expressar, porque no fim das contas, a gente não vai ter 100 NNT, vamos falar aqui, tem 4 pessoas nessa mesa. Um NNT de 4. Não quer dizer que nós 4 vamos usar e um vai se salvar. Os 4 Quer podem. dizer, os 4 podem, mas é a forma de expressar Probabilidade. a redução do risco daquilo. Porque a gente lida com riscos, né? Então, a estatina faz isso em pacientes de risco elevado. E aí posso fazer uma provocação? Claro. Né? Aí chega uma paciente, porque a gente sabe que a estatina é uma das medicações mais prescritas e as pacientes chegam para a gente sempre tomando. Chega uma paciente para você com 45 anos, sem fator de risco no climatério, e aí a gente já sabe que o climatério é uma causa ali de uma alteração, vamos dizer assim, em números do colesterol, né? Sim, piora, né? E aí essa paciente, ela tem que tomar estatina? Não, então, você me falou então o perfil da paciente que você me desenhou, 45 anos, climatério, sem fatores de risco. Então, você já está me dizendo que ela é de baixo risco de infartar em médio prazo, 10 anos. Então, o risco dela infartar em 10 anos é zero? Não é zero, ninguém é zero, mas é muito baixo. Aí eu vou dar um remédio que reduz um percentual daquele risco que é muito baixo. O percentual de um risco que já é muito baixo é ínfimo. O efeito da estatina nela vai tender a zero. Porém, a estatina vai trazer fixamente o percentual de efeito colateral que ela traz. Sim. Então, aquela mulher, além de gastar dinheiro, né, com os remédios ou as estatinas, algumas são caras, outras nem tanto, ela vai ter aumento da glicose, ela pode ter aumento da glicose do sangue, ela pode ter dor no corpo, mialgia, fadiga, né? Às vezes é difícil chegar nessa conclusão que a fadiga era da estatina. A gente tem que ir testando. Então, pode aumentar a glicose, pode dar fadiga, dor no corpo, pode aumentar as enzimas do fígado, né? Então, são efeitos colaterais que não são raros. Só que diante de um risco alto de elevar, vale a pena testar e ver se o paciente tolera sob segurança. Quando o risco de infarto tende a zero, não vale o menor risco. Você vai trazer outros problemas. Só que o grande problema é que, para você explicar isso ao paciente, você também leva tempo. Mas olha, e tem aí, uma às coisa. vezes é mais rápido o colega prescrever ali, carimbar e vai embora. Mas tem uma coisa que é importante dizer aqui, porque tem público leigo nos ouvindo, principalmente, né? As estatinas são um potente redutor de LDL colesterol no sangue.
olhar para isso no seu exame é um impacto visual muito grande. Então, isso toca muita gente. Sim. Meu LDL era 150, agora ele está em 120 graças a um remedinho. Entendeu? Mas isso é uma sacanagem do médico que faz. É o bingo do exame, né? É uma sacanagem. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você trata número, você tem que tratar risco. Né? Tratar número laboratório não está com nada. Já dizia Nelson Souza e Silva. Pois é. A clínica é soberana. Não, mas mais do que isso, Nelson Souza e Silva dizia uma coisa e ele, né, era meio que combatido, e ele falava uma coisa, é o seguinte, que... Mas foi ele que ensinou pra gente medicina baseada em evidência. Com toda a segurança, eu posso afirmar isso com toda a segurança. Ele trouxe da McGill. Exatamente. Trouxe de meio clínico, né? Que todo mundo zombava até, que era a possível relação com doenças degenerativas do sistema nervoso central. E isso é muito difícil de provar. Então, se isso for verdade, é muito difícil de provar, porque não tem como você fazer um estudo muita variável, ali, né? Em onde você isole todos os fatores e acompanhe por 20, 30 anos os pacientes, um número suficiente para você ver se aumentou. A gente não vai conseguir fazer isso e a gente não tem um desfecho substituto. E aí o que acontece? Você tá ali, pegou um colesterol de 190 numa paciente de baixo risco, baixou, ela vai achar muito legal você. Por quê? Porque você diminuiu aquele número. Olha, me deu um remédio, diminuiu aquele número. Só que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, ela pode desenvolver, desenvolver uma demência, e isso nunca, jamais vai ser relacionado àquela estatina que se prescreveu há 15, 20, 30 anos atrás. Então, apesar da gente não ter essa certeza de relação causal, o que a gente tem certeza é de que efeitos colaterais agudos e subagudos, como fadiga, como aumento das enzimas hepáticas, como dores musculares, são sim uma realidade. Mas existe a possibilidade de efeitos crônicos. Então, quando um médico pega uma paciente de baixo risco e prescreve estatina para reduzir número, errado, ele está sacaneando o paciente. E não tem outra coisa para falar. Agora, quando um paciente de alto risco precisa de estatina e o médico não prescreve, má prática médica, tá matando um paciente. Eu sempre brinco isso. Isso é o nível 1A de evidência, né? E todo nível 1A de evidência, você tem um paciente de moderado a alto risco e você não prescreve aquela terapêutica, que é um nível 1A de evidência, que é uma recomendação médica. Não fazer uma recomendação nível 1A de evidência é má prática clínica. Nível 1A de evidência os estudos foram randomizados, controlados, revisões sistemáticas, revisão umbrella, você tem a certeza de que aquilo ali traz benefício. Esse é o ponto. A banalização do uso da estatina fez com que muitos pacientes hoje buscassem isso. Eles querem tratar o exame. Então eles veem o exame colesterol está alto e falam o seguinte, mas eu preciso tomar estatina. Não, calma, você não tem risco, vamos mudar o estilo de vida, vamos melhorar a alimentação, porque talvez não seja necessário usar. Mas qual o pensamento leigo de quem não foi educado? Eu posso continuar comendo isso tudo. É só tomar minha estatina. Exatamente. E a gente tem que ter atenção agora o seguinte, o que era feito com a estatina está começando a acontecer com suplementos. E com o Ozempic. E com o Ozempic. E com outros eu remédios. posso continuar fazendo tal coisa. É só eu tomar meu ômega 3. Exatamente. Eu posso ficar gordinha e sem... Bom, é só eu tomar o Ozempic. A questão da reposição hormonal é uma oportunidade importantíssima da mulher readquirir a autonomia sobre a sua saúde. Exatamente. Com o auxílio do médico. O médico fala, olha, a gente vai fazer mais mal do que bem. Melhora essa parte, a gente está junto aqui. Isso, aí você vai perder o peso, você entra na linha com esse exame aqui, o hormônio vai entrar sem lhe causar mais mal. A mulher, ela vai assumir o seu papel com a própria saúde, o protagonismo da saúde dela. Exatamente. Entendeu? Eu falo a mesma coisa para as pacientes. Responsabilidade. Eu falo exatamente a mesma coisa para elas. Elas precisam assumir o protagonismo em relação a isso. A menopausa, voltando porque a gente está falando da menopausa... Você fala uma frase ótima, não é ser emagrecido, é emagrecer. Ativamente, é uma coparticipação. O nosso papel como médico não é o papel... Acho que a gente
Todo médico ele foi doutrinado a trabalhar muito com desfecho duro, né? E o desfecho duro é um ponto que a gente busca, né? O quanto eu vou impactar na mortalidade, o quanto isso vai mudar. Mas cada vez mais a gente vê que o impacto maior do desfecho duro é quando você consegue trazer o paciente para fazer a mudança junto com você. Que o papel farmacológico que a gente tem de intervenção, a analogia que eu uso é como se você estivesse indo com um carro a 180 km por hora em direção ao precipício. As terapêuticas farmacológicas vão frear a velocidade, mas você não muda o desfecho. Ele vai continuar indo ao precipício. Ele vai chegar talvez mais devagar, mas ele vai continuar indo ao precipício. Você identifica a evolução da doença, mas você não muda o curso da doença. Muda o curso da doença quando você faz uma mudança comportamental acontecer. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, que serve para os dois cenários, tanto da saúde cardiovascular quanto da mulher da menopausa. Todo médico deve se preocupar em fazer a mudança comportamental das suas pacientes com orientação. Na época de Hipócrates, por exemplo, qual era o papel farmacológico que ele tinha? Era uma erva, era uma coisa lá, mas qual era o papel fundamental que ele tinha? Orientar. O médico era o sábio, ele vendia conhecimento. E hoje parece que os pacientes, e vocês que estão aí vendo, vocês sabem disso, e sabem que lá no consultório, como nenhum consultório aqui acontece, você não paga pela prescrição, você paga pela orientação. A capacidade que a gente tem de orientar e informar é ouro. E isso é um papel muito importante do nosso sacerdócio de ser médico, né? E é um sacerdócio, não digo que não seja, apesar de ser uma profissão. A gente quer ganhar dinheiro, quer ser feliz, todo mundo quer. Mas é um sacerdócio que implica muito. O quanto você é capaz de intervir com orientação na vida do paciente é muito importante. Toda terapêutica é uma coparticipação. A gente assume uma empresa de um paciente onde você vai, nesse momento, talvez ser o sócio majoritário, você vai comprar 100%, mas aos poucos você vai vender aquela cota e você vai se desfazer dessa sociedade. Você não pode assumir 100% disso sozinho e levar o time todo nas costas. Eu brinco com as pacientes, eu falo assim, isso aqui é um combinado, um contrato que a gente faz a 4 mãos. Exatamente. Eu vou te dar uma chupeta no teu carro, né? Ele vai pegar, a gente vai empurrar no início e depois você vai ter que andar com ele sozinho. E não vai fazer a bateria arriar de novo. Né? Agora, para você fazer ele andar sozinho, você precisa esquecer o que você fazia e reaprender. Exato. Porque não adianta. Se você quer chegar num lugar diferente de onde você está, não é fazendo o que você fez a tua vida inteira. Exatamente. Você não vai chegar. Nunca. E num mundo que a gente vive, onde a gente tem a falsa impressão que a gente é o centro do mundo, onde se eu tiver com vontade de comer um japonês, eu aperto um botão e ele chega. Se eu tiver... Tu viu que o japonês fez falta aqui. Né? Fez falta. Aliás, podia ter aqui. Ele já chamou o japonês aqui. O podcast, tô falando aqui, produção. Sabe o que é legal dos podcasts? Que a parte que eu mais gosto dos podcasts é quando chega a comida, assim, sabe? Na recebido? Aí, se você tá vendo o podcast da gente que quer patrocinar com comida, a gente aceita patrocínio de comida. Aí não, porque só tem esses negócios ruins pra caramba. Aí, entendeu? Tudo bem que não pode ser pizza e tal, né? Por que não? Não pode, cara. Aqui é saúde. É saúde. De pau. Gabi tá aí? Gabi Peck, tá vendo não, isso? Esquece. Senão ela vai ligar aqui no telefone e vai querer entrar ao vivo. Mas a Gabi faz um pão italiano. Sacanagem, a Gabi cozinha muito, meu irmão. Gabi é fera. Por isso que eu tenho essa cara de traquinas. Eu agradeço. Ela me deu pra minha esposa, né? E eu comi de coparticipação. Não, mas voltando lá, né, assim, no mundo onde a gente tem a impressão que a gente é o centro, onde eu posso, eu tô com calor, eu aperto um botão, ligo o ar-condicionado, onde se eu falar qualquer besteira na internet, vai ter sempre 10, 20, 30, 40 mil pessoas concordando comigo, independente do absurdo que eu falar. No mundo onde isso acontece, cada vez fica mais difícil mudar o comportamento. Muito. Por quê? Porque a impressão é, caramba, né? Cadê o botão para eu emagrecer? Água para mim, por favor. Essa é uma questão, Duas. Né? Que é importante da gente entender. E nada, nem suplemento, e aí é uma questão fundamental. É exatamente isso. Eu sou apaixonado por suplementação. Mas suplementação não adianta nada, zero, se não tiver ali o mínimo para ser feito de mudança comportamental. Posso fazer uma pergunta? Eu acho que esse tema, voltando ao tema de hormônio, né? Eu queria uma pergunta que vai abranger os dois. Eu vou direcionar a pergunta em 2 momentos. Então, eu vou fazer uma breve introdução. Tá? Breve introdução. Testosterona em mulheres. Tá? Então, eu vou... Não se dose no sangue. Com certeza. E não é um motivo de reposição e não é o primeiro hormônio a ser feito nas mulheres. Mas Quantas vezes tu já respondeu isso hoje? Hoje, mais 60 vezes, pelo menos. Já respondi. Obrigado.
Só hoje umas 60 vezes. Por isso que eu coloco no meu Instagram, tô posto lá destacado, cara, testosterona não se mede no exame de sangue em mulheres. Mas o que eu queria dizer para vocês? Vou começar do ponto de vista cardiovascular. A mulher produz testosterona, assim como o homem. Não é o hormônio mais importante, mas é um substrato hormonal, inclusive dos hormônios ovarianos. A teoria das 2 células, ela mostra isso pra gente. Mas vamos pensar na mulher na menopausa. O risco cardiovascular da mulher na menopausa aumenta quando o nível de estradiol cai e os níveis de androgênicos se mantêm normais. Ela meio que iguala o risco cardiovascular de um homem ao perder o fator de proteção do estradiol. Mas eu vou fazer 2 analogias para você. E depois eu vou passar para o João para ele responder. Primeiro com você, Reis. Você sabe, eu trabalhei com transplante de coração durante muito tempo. Não era infrequente um doador, um receptor na fila de transplante homem receber um coração de uma mulher. E esse mismatch de sexo ele não influencia o desfecho cardiovascular, desde que os dados antropométricos sejam os dados respeitados. Se tiver o mesmo peso e altura, não teria problema nenhum. Ou seja, se esse homem com a testosterona de 800 recebe um coração feminino com uma coronária feminina que foi exposta a um nível de estradiol, ele não vai morrer mais de infarto e nem ele vai ter uma rejeição maior sobre isso. Ponto número 1. Ponto número 2. Os homens trans. O paradoxo dos homens trans. Eu chamo de paradoxo dos homens trans. A gente tem muito trabalho na literatura e eu fiz essa revisão recente na literatura porque era um dos artigos que eu estava comentando que eu ia publicar e tal, que eu engavetei, mas eu quero voltar a fazer, que é sobre risco cardiovascular e testosterona. Todos os trabalhos com homens trans dos últimos 12 anos, e muitos foram lançados ali em 2020, 2019, tiveram a conclusão, eles mostram pra gente o mesmo ponto. Se uma mulher deseja mudar de gênero e começa a receber a mesma dose de uma reposição hormonal masculina, o risco cardiovascular dela se iguala ao risco de um homem, mas ele não é aumentado de uma forma global. O que mostra que mesmo no abuso, mesmo a mulher mudando o gênero, ela não aumenta o risco, ela perde um fator de proteção cardiovascular. Ela iguala o risco de um ser humano, já que o coração dela é um coração biológico, como o coração biológico de um ser humano. Então, o primeiro ponto que a gente tem que eu queria conversar com você é você guardar. Quero que você guarde essas informações para a gente depois pensar que eu vou perguntar primeiro para o João. Mas a gente vai chegar. É um risco a testosterona na mulher ou não? Testosterona, não androgênicos. Guarda. João, qual o benefício da reposição de testosterona na mulher adequadamente quando bem indicado? E quais são as grandes indicações da gente usar testosterona na mulher? Repor testosterona na mulher pode salvar a vida dela. Excelente, cara. Que frase, bicho. Fala uma palavra pra sair. Repor testosterona para uma mulher pode salvar a vida dela. Mas também pode infernizar. Pode infernizar, exatamente. Você acabou de ter um corte que vai tomar-lhe um hate danado nessa parte aí. Não, brincadeiras à parte. Mas explica que isso é interessante, né? Porque a gente sempre cai na mesmice, desejo sexual hipoativo e tal. E essa discussão é uma discussão interessante, né? E aí eu acho que você trouxe os artigos da Susan Davis e que ela não tem nada de confusa, né? Ela falou o seguinte, olha, você ali fazer 5 miligramas de testosterona numa mulher é seguro para determinadas situações, para desejo sexual hipoativo. Agora, eu tô dando 200 miligramas de injeção para uma mulher para virar homem e eu não tô vendo ali efeito colateral cardíaco aumentado em relação à população. Então tem um gap aí que precisa ser estudado. Basicamente é isso que ela fala. E isso está então mudando um pouco as indicações. E quando você fala isso que pode salvar a vida, eu acho que já está um pouco nisso. Então explica, porque isso é bem bacana. E assim, o que a gente vê, logicamente, até hoje, né? O respaldado é o desejo sexual hipoativo, isso é claro. Inquestionável. Né? Inquestionável. Vão vir próximas avaliações, como você colocou. Mas também é inquestionável a gente ver o benefício que causa na mulher na dose adequada para ela. Exatamente. E aí a gente está falando de dose de reposição. Eu não estou falando de uma testosterona injetável para uma mulher. Mudança de gênero. Mudança de gênero, não estou falando de 50 miligramas, a gente está falando de 3 miligramas, 4 miligramas, né? Que vai melhorar ela, vai melhorar a disposição, melhora a energia. A gente vê nitidamente isso. Agora, sem também esquecer do estradiol. Porque não adianta nada a gente só repor a testosterona e não repor o estradiol. E, mais uma vez, né? Se a mulher estiver ali gordinha, acima do peso, não vai adiantar nada. Vai virar tudo. É pior. Exatamente o que eu falei. Pode salvar a vida dela, pode transformar no inferno um veneno.
Né? Isso é um veneno. E principalmente na dose também. Se ela erra a dose, se você prescreve uma dose alta para ela, ela vai se encher de Exato. efeito colateral. A via transdérmica, né, tem mais chance ali do efeito colateral da De acne, queda de da queda de cabelo. cabelo. Né? Então, assim, eu acho que assim, pode salvar realmente, né? Mas tem que ser com prudência na dose de reposição e nunca esquecer do estradiol. Sempre o estradiol primeiro. Eu fiz essa revisão recente, e essa revisão ela é legal porque ela mostra pra gente a falha da medicina baseada em evidência. Eu achei interessante a colocação. Eu, sinceramente, eu nunca li sobre os efeitos a médio prazo nas pessoas que querem ser transgêneros, né? Eu nunca li um trabalho sobre isso. E é interessante ver, né? São pessoas... Exato, seres humanos. São pessoas como qualquer uma cujo efeito do hormônio nela, a gente tem que entender como vai funcionar Exato. ali. A gente não pode achar que o único efeito é o estético. Não, é O psicológico. que está acontecendo ali? Sim. Entendeu? E esses efeitos às vezes não aparecem de primeira, a gente tem que acompanhar, o que a medicina a gente chama de follow-up. Será que tem mudanças hormonais importantes, né? E aí tem que ser feitas até avaliações que não são acessíveis a todos. O endotélio, estávamos falando em endotélio. Sim. Tem muita rigidez de endotélio, Exato. né? O Tem um coração trabalho tem que vem, receptor inclusive, de raiz de testosterona. aorta. Exatamente. Será que esses pacientes estão ficando com o coração muito espessado? E Entendeu? assim, e aí é o cobertor curto, Isso. né? Assim, existe mesmo ali, inclusive em métodos. O Diogo até pode falar porque ele está fazendo bastante EcoStrength, seria legal você falar. Assim, O exame tem que ser feito. Tem que ser feito. assim, existe alteração, né? Existe alteração cardíaca. Existe. A questão é Dose em quem? dose em quem e qual é o risco. Exatamente. O quanto Né? isso vai se transformar no risco. Exatamente. E esse é o ponto muito importante. Nessa revisão que eu fiz, e a literatura está aí, e eu falo isso bastante, todos os trabalhos que falam do uso de testosterona em mulheres, eles têm a mesma conclusão. A gente tem um consenso global feito em 2019 pela própria Susan Davis. E eu gosto muito dessa cientista. Susan Davis é uma australiana, e ela é a mulher que mais escreveu sobre testosterona em mulheres no mundo. Tem gente que acha ela confusa. É zero confusa, cara. Ela é de uma sapiência incrível. Você vê que toda a bibliografia da vida dela, ela sempre tentou provar com evidências, mas ela nunca conseguiu provar com evidências um benefício clínico. E ela sempre conclui a conclusão correta. A única evidência que tem, como o João falou, de testosterona segura na mulher é o nível 1A de evidência, é o transtorno do desejo sexual hipoativo. E no consenso global ele é muito claro em relação a isso. No consenso global ele diz, inclusive, que isso não aumenta o risco de câncer de mama nas doses, mas o consenso global bota um ponto muito importante. A falta de homogeneidade nos estudos de testosterona em mulheres, eles não permitem a gente tomar conclusões. Por quê? Quando você faz uma revisão na literatura, é uma panaceia. Você tem de tudo. Tem de injeção, tem de gel, tem de dose alta, dose baixa, tem via oral. Tem muitas vias, muitas doses e muitos tipos. Ou seja, você não consegue padronizar e você não consegue padronizar um desfecho. Porque cada um avaliou um desfecho diferente. Ou seja, é uma zona. E por conta dessa zona, se você faz uma revisão sistemática de uma bagunça, você tem uma bagunça revisada. Você não tem uma organização. Eu não consigo estabelecer se aquilo ali trouxe um desfecho positivo ou um desfecho negativo. Eu não sei qual foi o desfecho avaliado. E o que a Susan Davis fez? Toda a literatura dela, ela sempre conclui, você vê que ela conclui com toda a cautela do mundo e ela sempre bate no mesmo ponto. Em 2013, ela fez um trabalho, uma carta ao editor falando assim, testosterona na mulher além do libido. E ela começa a fazer uma análise de estudos retrospectivos em mulheres, mostrando que talvez existissem outros benefícios e a gente teria que avaliar. Mas que a barreira era uma padronização de dose e de via, que a gente não conseguia fazer. Isso vem acontecendo sistematicamente. Em 2023, ela levantou a mão e falou o seguinte, pessoal, lembra que eu sempre falava para vocês que a única indicação, basicamente foi isso, a carta que ela escreve, do Climateric em 2023. Basicamente o que ela fala é o seguinte, lembra tudo que eu escrevi? Pois é, talvez não seja nada daquilo, consegui a padronização de uma dose de testosterona de 5 mg pela Pfizer e estou com 3 RCTs em andamento para avaliar desfechos específicos. Melhora da saúde cardiovascular, melhora da saúde cognitiva, saúde óssea e saúde muscular. Então são 3 trabalhos diferentes. E como que ela fez essa conclusão? Com trabalhos retrospectivos. Ela viu em trabalhos retrospectivos que mulheres morriam menos de doença cardiovascular porque havia uma inflexão de androgênicos. Ela vinha decaindo os níveis de androgênicos e depois de 60 anos
uma porcentagem das mulheres aumentava a produção de sulfato de IDOEP e aumentava a produção de testosterona. E essas mulheres morriam menos. Tem um trabalho italiano que ela usou como referência que mostrava que nessas mulheres o TAPS do ventrículo direito era menor. Ou seja, ela tinha menos complacência ventricular e isso talvez estava mais relacionado a um desacoplamento arterial e isso teria algum risco cardiovascular. O que ela fez? Vou avaliar com strain cardiovascular e essa saúde cardiovascular. O que ela fez? Eu vou avaliar em 1 ano se essas mulheres vão ter, de ponto de vista objetivos, melhora subjetiva, de cansaço, de fadiga, de cognição. Vou avaliar com densitometria, com risco de fratura e com melhora de atividade física, se essa mulher vai melhorar a sarcopenia ou a massa óssea. Então, as evidências estão sendo construídas de outros benefícios através do que faltou até hoje na medicina, que é padronizar. Por conta dessa falta de padronização, o que a gente vive hoje é um fla-flu em relação à testosterona. É que as pessoas elas não conseguem entender que o abuso ele precisa ser diferenciado do uso. O abuso, mesmo que você tenha uma mulher abusando, o risco que ela vai ter é um risco de virilização, um risco antiestético. O coração, o strain dessa mulher, ele não sofre alteração do homem trans. Tem trabalho com homem trans com follow-up de 14 anos, que inclusive é um trabalho brasileiro. Follow-up de 14 anos que eles avaliaram a impedância da aorta. E mostrou uma pequena alteração na impedância da aorta, mas não teve significância estatística, não teve desfecho. Aumentou a impedância da aorta, aumentou a rigidez, mas não aumentou a mortalidade, não aumentou o desfecho negativo, não aumentou a hipertensão. Mas você acha, por exemplo, que vale a pena em mulheres que estão já usando, por algum motivo, doses ali maiores do que 5, 10 miligramas, strain? Não vale a pena. Não vale a pena. Esse coração da mulher é aquela analogia que eu falei, por isso que foi muito bom você ter colocado isso, foi a analogia que eu fiz no início. Se você tem um coração feminino que é transplantado no homem, ele não vai ter alteração do strain por conta dessa recepção de testosterona maior. É um coração fisiológico, igual um coração de um homem. Agora, se essa mulher ela começa a usar testosterona suprafisiológica para um ser humano, ela vai ter alteração do padrão do strain. Então, a toxicidade cardíaca relacionada aos hormônios, ela hoje é uma porta escura que a gente não sabe o que tem atrás. Você sabe o que acontece, mas eu não sei qual é a dose, em quem e por quê. Exatamente por isso que eu perguntei. Entende? Mas o que a gente sabe hoje? Que em doses fisiológicas de testosterona, ou seja, dentro do limite fisiológico de um ser humano, e o corte é um limite masculino, tudo é fisiológico e não acontece dano. Agora, o suprafisiológico, qualquer que seja a dose suprafisiológica, existe um risco real. E aí, por isso, talvez, aí é a questão da interpretação, né? Ela é suprafisiológica para a mulher, mas ela não é suprafisiológica para o ser humano. Exatamente. E aí, se ela quer virar homem, ela vai usar uma dose fisiológica masculina. E isso não vai trazer. Ou seja, tanto homens quanto mulheres, se tiverem, sei lá, 1.000 de testosterona, 1.500, aí sim... 1.500, a partir de 1.000, que é o limite superior, você tem um risco de alteração do strain. E esse é o fator mais importante para diagnóstico precoce de alteração cardiovascular. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, naquele ramo dela de insuficiência cardíaca, como é que é aquele ramo dela? Não esqueci o nome. DAIC. Isso aí. O DAIC agora, em 2023, elaborou um consenso botando o strain como parâmetro de avaliação primária para qualquer doença cardiovascular. Ele é muito mais específico, muito mais fidedigno do que o eco, porque ele vê uma alteração precoce de uma alteração de torção do coração. Ou seja, o coração mais rígido, o coração hipertenso, o diabético, o obeso, o aumento de volume, ele tem uma alteração do padrão de torção. E você consegue interferir nisso mais precocemente. Eu sei que lá na sua clínica o Daniel faz. Daniel faz. Mas não é qualquer médico, difícil. Nem aparelho. Não. É um aparelho específico da GE. Não. E também, assim, é muito discutível. Por exemplo, uma pessoa que usa testosterona suprafisiológica, você sabe o que fazer. Mas é muito complicado você tomar uma conduta baseado em alguém que tem uma alteração ali, segmentar de uma determinada região, baseada só no strain, né? Em termos cardiológicos, né? E aí? Você tem isquemia? Você sempre fica na dúvida. Você vai estratificar o risco a partir dali. Exatamente, assim. Então, é sempre isso, né? Um exame mostra que essa pessoa pode ter um risco aumentado. Conduta, estratificar o risco e ampliar a sua estratificação. Né? É isso que é o grande desafio da medicina. E a cardiologia implementa isso muito bem. O Reis tocou num assunto há um tempo atrás, ele falou isso, né? Que a hepatologia está fazendo isso também. Então, hoje em dia, eu pego um ultrassom de um fígado, né? De um paciente com fígado com uma esteatose,
E aí vamos estratificar o risco para saber se ele tem um alto, Vai virar médio fibrose. risco de fibrose, independente daquela classificação de muita gordura ou pouca gordura no ultrassom. E aí tem parâmetros clínicos para isso, parâmetros CAP, né? de outros exames. E eu acho que essa que é a grande questão da medicina. Estratificação de risco. É basicamente disso que a gente fala. Inclusive, eu li isso recentemente, vocês começaram aqui falando dessa questão de, poxa, será que uma mulher, mesmo com mais de 10 anos de janela terapêutica, pode fazer reposição? E aí eu tive a curiosidade de ler isso, e eu acho que é um consenso, não sei se é americano, mas até, tinha um de 2014 e 2018 que está vigente. E mudou isso. 2014 eram 10 anos. E 2018 ele falou, olha, se as condições clínicas daquela mulher continuam as mesmas, ela pode começar A reposição. ou pode retornar à reposição. Então, basicamente, o que ele quis dizer é, se o risco continua o mesmo, você pode Não usar. é problema nenhum você Então, usar. é bem interessante que a gente consegue juntar ali, além, né, a gente consegue juntar as especialidades, além de ser na mesma pessoa, como você bem disse, mas com esse conceito de estratificação de risco. E eu queria levantar a bola aqui de um outro hormônio, chamado insulina, que é o hormônio que atrapalha basicamente tudo que a gente está falando aqui, né? Ali, resistência à insulina, insulina alta, atrapalha tudo. Mas eu não quero... Isso é tema para outras conversas, mas eu queria relacionar esse tema com uma coisa que você é especialista e que me intriga muito, que é a síndrome do ovário policístico, né? A síndrome dos ovários policísticos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre diagnóstico, sobre sintomas, sobre tratamento, porque eu li um trabalho recente, e eu gosto muito de suplementação, que falava que um trabalho randomizado, bonito, elegante, ali um RCT, mostrando que o resveratrol ali, acho que 1 grama de resveratrol, se eu não me engano, 1 grama de minoxidil, doses altas, deu um banho na minha querida metformina no tratamento das pacientes com ovário policístico. Eu queria que você fizesse ali um resumo, porque eu acho que esse é um diagnóstico que eu tenho visto, cara, cada vez mais, né? E essa impressão de que está aumentando é verdadeira? Primeiro, acho que a gente tem que deixar claro como é que se faz o diagnóstico da síndrome do ovário policístico. E por que eu estou falando de insulina e ovário policístico, já que a mulher, né, fica... Ela acha que é testosterona e ovário policístico, né? Porque tem toda a relação, né? E aí, por que eu falei da questão do diagnóstico? Porque muita gente chega, às vezes, no consultório dizendo, não, eu sempre tive ovário policístico. Porque lá fez o ultrassom e tem lá a imagem dos cistos periféricos, né? E quando você vai tentar linkar aquilo ali e fazer realmente o diagnóstico da síndrome, onde a gente precisaria, né, alteração ali do ciclo menstrual, né, ou seja, períodos de óleo ou anovulação, de amenorreia, né, alterações clínicas, né, ou laboratoriais, e às vezes não tem nada, né? Essa paciente ela tem só uma imagem de cistos periféricos no ovário, que é completamente diferente da paciente que tem a síndrome do ovário policístico, né? A síndrome do ovário policístico, a gente sabe que tem alguns tipos, alguns fenótipos, né, dela, alguns mais graves e outros menos, mas uma das características realmente que está junto é a questão da obesidade, né, e da resistência insulínica. Exatamente. Mas que se expressam como... marcadores iniciais da doença. E a expressão da doença é de hiperandrogenismo, né? A expressão, e é uma consequência da insulina alta. E aí, é isso que eu queria que você explicasse assim, qual é a relação, por que não é a testosterona, por que é a insulina, já que a paciente se apresenta ali, como você falou, geralmente com obesidade,
com cistos ali no ovário, mais associado a outros sintomas, né? E com a aparência ali, sutismo e uma Queda de aparência cabelo, acne. masculinizada também, além de queda de cabelo, acne, assim. Qual por que eu não devo dar um bloqueador de testosterona para essa mulher e sim eu devo diminuir ali a resistência à insulina? Assim, primeiro, porque você não vai tratar ela com bloqueador androgênico. Né? Eu sempre falo, o uso do anticoncepcional é um tratamento estético. E até dermatológico. Dermatológico, da questão do sintoma que ela não menstrua, Sim. mas não dá Causa da doença. Exatamente. A causa você tem que tratar exatamente no ponto dela. Né? E o tratamento hoje é a questão da mudança do estilo de vida, perda de peso, né? Melhora da questão da resistência insulínica, de tudo isso. Você pode usar até a metformina, mas é importante a atividade física e a alimentação. Exatamente. Os pilares mais importantes do tratamento do SOP são esses: a melhora da alimentação e a melhora da... E você vê que assim, a paciente, quando ela perde ali 10% do peso dela, a grande maioria volta a ciclar sem uso de anticoncepcional. Exatamente. Resolve porque você trata... O SOP é uma doença inflamatória. E é uma doença inflamatória que tem um cunho muito ligado à maior produção de insulina. Então, essas alterações genéticas que levam a esses mediadores inflamatórios aumentam a produção da insulina. A insulina aumenta a produção de fatores de crescimento que são análogos ao LH e estimulam a teca ovariana a aumentar a produção de andrógenos. Então, o hiperandrogenismo é uma consequência da doença inflamatória. E você não trata o hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo ele é o ponto final de uma alteração dermatológica relacionada. Então, quando você usa uma ciproterona, o Yumi, Yasmin, Iaz, que são pílulas com características de progestinas altamente antiandrogênicas, é uma alternativa dermatológica para o tratamento de acne e queda de cabelo. O ponto mais importante do tratamento do SOP é reduzir a inflamação. Como que a gente reduz a inflamação? Dieta e atividade física. Quais são os dois fármacos mais importantes no tratamento do SOP, que são fundamentais? Metformina e minoxidil. Por quê? Ambos fazem a melhora da captação periférica da insulina e diminuem a insulina. E aí, com essas mudanças, você faz com que essa mulher que tem um ciclo anovulatório, ela volte a engravidar. Inúmeras pacientes minhas com SOP, eu começo a tratar, está usando método contraceptivo? Não dificulta engravidar. Falei, meu bem, busca, porque você vai tratar, você vai engravidar. 30 dias elas engravidam. Eu tenho uma paciente que eu não lembro se ela deve estar aí na live. Aconteceu exatamente isso. Ela tinha acabado de engravidar. Tinha acabado de parar de amamentar e veio com SOP, querendo mudar estilo de vida. Comecei metformina, 1 mês de atividade física. Ela, doutor, você não sabe o que aconteceu. Engravidei de novo. Isso é ótimo, ela ficou feliz da vida. Mas é aquilo, a gente precisa avisar por quê. A consequência do SOP por conta desse hiperandrogenismo é exatamente um ciclo anovulatório. Ela faz uma falta da produção de progesterona. Então, ela não produz o corpo lúteo de forma efetiva, porque não há maturação desse corpo lúteo de forma efetiva por conta dessa hipersecreção de LH. Então, ela tem ciclos que, às vezes, ficam 2 meses de menorreia, 3 meses de menorreia. Às vezes, são ciclos erráticos de 45 dias, 60 dias. E às vezes, na maior parte das vezes, ciclos anovulatórios. E geralmente, pacientes em idade fértil mesmo. Total, né? jovens, 18, 19 anos, 20 anos. Geralmente com essa idade. Sim. E o João falou um ponto que é o fenótipo, né? A gente acha que o SOP, a gente encara a menina com SOP, a mulher com SOP, como o peso mais alto, espinha, queda de cabelo, acantose nigricans. Não é. Existem fenótipos do SOP que são fenótipos que eles escondem. E às vezes é um fenótipo clássico do SOP, é a mulher bonita, com a pele maravilhosa, mas com resistência insulínica e dificuldade de perda de peso. Então, os critérios de Rotterdam, que são os critérios do SOP, eles definem a junção de sinais clínicos e você consegue montar vários tipos de fenótipos diferentes. O fenótipo mais difícil de tratar é o fenótipo que não aparenta. E é exatamente isso. Se você pega uma mulher com ciclo anovulatório, mas ela é linda e lourinha, com a pele maravilhosa, e não tem acne, não tem nada, mas tem uma dificuldade de perda de peso, uma insulina tocada e um ciclo anovulatório, é SOP. E uma das coisas assim que também me dá um pouco de pena mesmo da gente não ter evoluído nesse sentido é que a medicina não encarou ainda a dosagem de insulina, ou pelo menos uma curva insulinêmica, que é mais como um exame padrão. Como um exame feito. E é muito, 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 muito importante para diabetes, para obesidade,
para SOP, para várias outras coisas. Ó, o Reis tem as perguntas importantes aqui para fazer pra gente. Não, mas, Não, eu quero. Eu prometi. Você quer fazer? Não, mas bom, eu tenho mais uma pergunta pro Rei, depois a gente responde isso aí. Logo, Responde isso aí. entendeu? Que desleixo, cara. Olha só, gente, eu sou chamado nesse programa para os meus seguidores serem desrespeitados. Seus seguidores, cara, não são meus. Guilherme não ia são perder a meus oportunidade de seguidores. sacanear, cara. Seus seguidores são meus seguidores, literalmente. Já falei disso. É, Pode mas- botar ali 50% É, do Gui. que- não, mas olha só, é porque é o seguinte, eu acho que a gente tem aqui, e eu vou também rasgar cedo, né, que é um dos maiores cardiologistas desse país, né, de verdade. E esse cara, além de ser brilhante, um excelente pai, um amigo excelente, e eu falo isso porque eu me apaixonei pela tal da medicina Eu pensei que eu me funcional. apaixonei pelo Reis. Eu cheguei Não, a gelar aqui, Reis. Não, cara, e Não tô falando isso que eu me Não, apaixonei é ao vivo, pelo ao Rodrigo. assim? Paulinha, perdeu, Paulinho. não, mas eu assim, me apaixonei por um outro tipo de visão da medicina, assim como você Claro. também. E as pessoas não entenderam muito bem. E quando as pessoas não entendem muito bem, você lida ali com críticas e ataques de pessoas que você não espera. Sim. E poucas pessoas, assim, olharam para entender o que eu estava fazendo. E o Reis foi uma dessas pessoas, né? Que desde o começo olhou e mais ainda achou interessante e, cara, tá querendo absorver um pouco daqui e tem a mesma visão que eu ali de, pô, vamos dar espaço para tudo. Mas dito isso, né? Esse cara que é brilhante, ele talvez tenha uma especialidade, entre aspas, que ninguém tem. Que é um cardiologista que talvez tenha mais visto grávidas. Né? Porque ele, na UFRJ, tem ali um concurso e ele trabalha com grávidas, grávidas que têm algum potencial de risco cardíaco. E aí eu queria... eu falei, o João, por exemplo, perguntei de síndrome do ovário policístico, porque eu quero pegar um pouquinho mais da tua experiência, da tua especialidade, porque você vê muito isso. Eu queria perguntar para o Reis, exatamente, Reis, o que você, depois de ter visto ali, imagino que grávidas hipertensas refratárias, grávidas que sofreram ali uma pré-eclâmpsia numa primeira gestação, eu não sei exatamente qual é o critério que encaminham para você ali no fundão, se chegam pacientes mais grávidos, se, enfim, uma paciente hipertensa ali já chega em você, mas o que você pode falar para uma gestante em relação à parte cardiológica ali? Como é que eu posso diminuir o risco de complicações do tipo pré-eclâmpsia, do tipo de descolamento prematuro de placenta? Isso tem alguma coisa a ver com a parte cardiológica? Tem a ver. Vamos lá. Só para ficar bem claro os termos, tá? Estamos falando então de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela não é só uma hipertensão que acontece na gravidez. Existe a hipertensão da gravidez, existe isso. Só que a pré-eclâmpsia é quando a principal teoria tem a ver com a alteração dos vasos da placenta no útero, isso gera uma repercussão metabólica hormonal no corpo da mãe, que vai gerar a pré-eclâmpsia. A pressão elevada, ela está acontecendo junto com outras alterações no corpo da mãe, tá? Por exemplo, a pressão eleva, os rins ficam sobrecarregados, a vascularização de outros lugares do corpo alteram. E, consequentemente, até o sangue que chega para nutrir o neném também pode ficar alterado e a mulher pode até perder sua gestação. Então, a pré-eclâmpsia é uma pressão que se eleva com repercussão de outras formas. Não só um valor de pressão elevado na hora de botar o aparelho de pressão. Outras consequências, né? Outras consequências. E uma pré-eclâmpsia pode ser grave ou não, tá? Tem mulher que tem pré-eclâmpsia controlada, tem parto normal, vida que segue, tá?
A eclâmpsia é quando essas alterações que vêm junto com a pressão alta são tamanhas que há uma alteração na vasculatura que vai para o cérebro, assim como do corpo inteiro, também para o cérebro, leva um edema, um inchaço na região cerebral, e isso aparece na sua frente como uma crise convulsiva. É uma crise convulsiva uma grave. emergência, É uma né? emergência, uma crise convulsiva grave, com alta chance de mortalidade da mãe e, se ainda estiver grávida, do neném. Sim. As mulheres que desenvolvem hipertensão da gravidez, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, elas têm um risco no futuro elevado de desenvolver hipertensão crônica, fora da gravidez, e as consequências disso, o infarto e o AVC. Tá? Então, como a gente olha para uma mulher que já teve pré-eclâmpsia numa gestação? Senhora, a sua gestação foi um teste de esforço para o seu corpo. E esse teste de esforço ficou alterado. A senhora, então, tem um risco mais elevado do que o restante da população de ter essas complicações no futuro. A gente tem que começar a olhar para o seu futuro hoje. Tá? Essa é a avaliação. Essa avaliação também pode ser transponível para o quadro do diabetes gestacional. Olha, o seu corpo, foi um teste de esforço do seu corpo na gravidez. Você tem uma chance elevada de diabetes tipo 2 lá no futuro. Temos que começar a cuidar isso hoje, né? Então, eu costumo falar, doença gestacional que vai, doença cardiovascular que vem. Sim. Entendeu? Porque a mulher ganha o neném, normalmente a pressão cede, as coisas vão voltando ao normal, porque o teste de esforço acabou. Ela volta para as condições anteriores dela e ela é uma mulher nova, né? Tá engravidando e tudo mais. Mas daqui a 15 anos, aí ela vai chegar no teste de esforço dela que não acaba mais. Exatamente. E só rapidinho, como é que se dá, então, o diagnóstico da pré-eclâmpsia e da diabetes gestacional? Para as grávidas que estejam Falha da assistindo. segunda onda troflobástica. Isso aí. A falha da segunda onda troflobástica leva uma resistência nas artérias espiraladas. Não, mas o diagnóstico, pô. O diagnóstico Não, tem a ver... fisiopatologia. Esquece essa porra aí. O diagnóstico é um aumento da pressão arterial da grávida, da metade da gravidez em diante. 20 semanas adiante. Minha pressão ficou alta na minha primeira consulta de pré-natal. Isso não é diagnóstico de pré-eclâmpsia, tá? Então, por quê? Porque a migração da onda troflobástica acontece aí. Viu como teve motivo ele falar? Pô, Tá? troflobástico. Não, eu estudo ainda, rapaz. Eu estudo ainda, rapaz. segunda onda é aí. Onda, E aí a pressão está elevada, 14 por 9, 140 por 90, a partir de 20 semanas em diante, é mais ou menos a metade. E a gente vai observando se ela começa a ter outros sinais de sobrecarga disso no corpo. O exame principal é quando sobrecarrega o rim de uma forma em que a mulher começa a perder mais proteína do que o normal. Tá? Isso pode se fazer com uma amostra de urina, ou o mais fidedigno é acumular urina de um dia inteiro e mandar para o laboratório. Mas uma amostra já costuma ser o suficiente. Só acumula de um dia inteiro se o ginecologista dela tiver dúvidas. Não está bem, tudo Tá bem definido. Isso então, aí. pressão ali, Pressão acima alta de 14 depois de 20 por 9, semanas. o famoso 14 por 9, depois de 20 semanas, com alteração, uma proteinúria, né? Com uma... Proteinúria. E o de diabetes gestacional? O diabetes Como é que gestacional é difere, feito... por exemplo, é, do diabetes não gestacional? ele é mais exigente, né? Então, se a glicose normal para uma mulher e homens é 100, quer dizer, até 100, o da gestante, salvo engano, é 92. 92. Tudo isso. E em determinado momento da gravidez, o obstetra, né, João? Ele ainda faz um teste na mulher. Ele dá um xarope com muito carboidrato, muito açúcar, para ver se o corpo dela consegue metabolizar aquilo ou não, né? E isso acontece mais ou menos 22 semanas. 22 semanas. Daí, às vezes 26. Às certo? vezes um Enfim, pouquinho mais. pra frente. E se ela consegue metabolizar bem aquilo, beleza, ela passou no teste. Se não, ela provavelmente, até o fim da gestação,
o corpo dela não vai conseguir lidar. E passar daquilo ali significa não aumentar mais do que 40. Não sei exatamente. Lembra, João? O valor do teste do... É porque assim, tem Eu muita... não me lembro o valor do diagnóstico do teste. Tem muita gestante que assiste, né, assim, as nossas lives e tal, interessadas muito nessas questões de prevenção, de suplementação, mas eu acho que também é importante fazer o rastreio ali de as doenças mais comuns. Por isso eu perguntei aqui. Se eu não me engano, eu acho que é 140 na 140 amostra. depois. Depois da... eu não me lembro, já tem algum tempinho que eu não faço obstetrícia. E tem o valor da deve ter mudado. Exatamente. O planejamento do pré-natal inclui o teste, TOATG, que eles chamam, teste oral de tolerância à glicose, e inclui aferir a pressão da grávida. Entendeu? Então... O que deveria ser uma coisa em todo médico faria, né? Exatamente. Tá? Então, consultas de pré-natal incluem aferir pressão. Às vezes a paciente, no final da gestação, está em toda semana. Aí, se não afere uma vez, mas se ela tem alguma alteração, tem que ser aferida a pressão. Faz parte do exame físico. E aí, só uma da minha época lá da obstetrícia, né? As pessoas... Tem que lembrar que assim, o tratamento da pré-eclâmpsia é o término da gestação. Exatamente. Né? Tipo assim, usar o antihipertensivo e outras medidas é para você apenas controlar, ganhar tempo para essa gestação. Para evitar o sofrimento fetal, evitar uma complicação. Né? Tirar um parto muito prematuro, mas a paciente só vai se resolver o problema da pré-eclâmpsia depois do parto. Existem remédios de pressão, vale a pena frisar, próprios para mulher grávida. Tá? Os remédios mais eficazes e populares de hipertensão da população fazem mal para o neném. Temos uma informação aqui. Agora se utilizam 75 gramas de glicose, dosam 1 e 2 horas após a ingesta. E tem que subir quanto ali para ficar normal? Quanto tem que subir para ficar normal, para a gente considerar? Quanto é o valor de glicose? A gente tem participação aqui ao vivo. Aliás, vamos aproveitar e vamos responder... perguntas dos nossos espectadores, Espectadores reisianos. Sim. É uma pergunta importante. Só para concluir. 140 mesmo. Então acertei, ainda lembrei. Obrigado, Mariúcia. Desculpa, gente. Falou com ela aí? 140. Desculpa pela burrice. Obrigado. Se uma mulher tem pré-eclâmpsia e ela não quer ter de novo, né? Eu gostaria de reduzir as chances de ter de novo. Duas coisas são importantes. Ela engravidar dentro do peso saudável dela e ela engravidar com prática de atividades físicas. São coisas favoráveis. Às vezes essas coisas se somam, mas essas duas coisas são favoráveis. Elas diminuem a chance de nova pré-eclâmpsia. É o que a gente estava conversando. Um obstetra competente, se aquela mulher também tiver uma chance elevada, ele vai usar medicações que podem ajudar a diminuir as complicações da pré-eclâmpsia grave. Tá? Que eu acho que, como a gente vai falar de remédio, não vou entrar aqui em detalhes para evitar automedicações. E até um problema, né? A escolha do melhor antihipertensivo para gestante, que tem várias escolhas. Isso. Mas o que a gente estava conversando, do famoso Zona 2 de treinamento. O Zona 2 de treinamento, ele serve exatamente para essa grávida que teve o risco de pré-eclâmpsia, para melhorar o relaxamento ventricular, melhorar o ponto dela. Isso. Então, aferir a questão da treinabilidade é muito importante mesmo, em todos os sentidos, e todo médico precisava saber um pouquinho de treinamento físico. Você vai pegar uma grávida, você o próprio obstetra. Ele pega uma obstetra, uma paciente que teve pré-eclâmpsia, essa orientação é uma orientação que está nos guidelines, é uma orientação que você tem que estimular essa mulher a fazer atividade física, mas como você vai fazer? O que ele fala? Minha filha, tem que fazer dieta e fazer atividade física, tá bom? Cara, é muito vago. Você tem que chegar e falar, você tem que pegar a frequência cardíaca e perceber uma sensação subjetiva de esforço até tanto. Você vai ver a tua frequência cardíaca, a gente vai ver a frequência cardíaca chegar até tanto. E dá para fazer HIIT, dá para fazer, né? Dá para fazer o HIIT, fazer a pirâmide. Você faz a zona 2 e o HIIT de treinamento. Falar isso de treinamento. Acho que é uma boa ideia. MAP treinamento cardiovascular. Não, pelo menos no podcast, eu acho interessante. Eu acho interessante também. Eu queria trazer uma coisa interessante, o que você falou aí, não só da questão da pré-eclâmpsia, né? E lembrar que, assim, a forma e o momento clínico que essa paciente engravidar
se ela engravidar de uma menina, vai repercutir na neta dela. Exatamente. Os Epigenética. Os óvulos dela vão ser produzidos quando ela ainda é embrião. Então, assim, é burrice, né? Hoje, nos dias de hoje, você não planejar, não programar, ou apenas você vai lá e dá um ácido fólico para ela 6 meses antes, engravida e tá tudo certo. Aí, Pré-natal do ano 2000. Mas, ó, essa informação é Século importantíssima, Século XXI. mas isso ainda está penetrando a população. Sim, É uma sim. informação recente. Sim. Né? Aos poucos, as pessoas vão entender melhor essa questão de os óvulos já estão prontos, né? Isso Choca ainda, né? entendeu? Vamos perguntas do Vamos para- gente? Não, Mas olha, eu tenho uma pergunta não, vamos para as importantíssima perguntas aqui. aqui. Mas eu gostei dessa ideia aí, hein? Gostei, De- tem muita interação aqui, pô. E Só não aí deu pra ver tudo. a Mas foi gente legal. responde ali durante o podcast algumas perguntas. Ó, Mas calma aí. não, isso aqui é o seguinte, Ah. ó. Essa pergunta quem fez foi a Marina. Eu quero aprofundar ela um pouquinho. Ela pediu para falar de prevenção e estilo de vida. Ela não sabia exatamente o tema todo. E eu vou botar assim: como a gente pode falar de prevenção e estilo de vida para uma mulher que está chegando perto da menopausa? Qual a importância dessa fase da vida nesse momento? Eu sei a idade da Marina, entendeu? Então ela está chegando lá daqui a pouco. Então, qual a importância da gente da mulher correr mais atrás disso nessa fase? Cara, eu sou muito chato com isso, né? Eu defendo muito o uso terapêutico dos esteroides anabolizantes e defendo muito isso. Massa muscular é patrimônio. É isso aí. Massa Eu ia muscular falar a mesma não é estética. E quando a gente começar a pensar que massa muscular é só estética, a saúde da maior parte das mulheres vai se perder. A mulher, quando começa a se preocupar com massa muscular ou com saúde, e principalmente com a questão física de prevenção, quando ela entra no climatério, é muito mais difícil de você fazer. O trabalho todo relacionado à massa muscular é um trabalho de prevenção. E esse é o trabalho mais importante. É você, antes de acontecer a sarcopenia, você poder tratar. E o que a gente vê muito, o paciente que entra ali no climatério, estou falando nem as menopausadas só não, entrou no climatério, ela já entra devendo. Devendo. E aí é uma catástrofe. Aí é ladeira abaixo. E isso é um fator de risco independente de mortalidade. Isso é um dado importantíssimo. Tudo que a gente tem hoje de evidência mais robusta na literatura sobre o uso terapêutico dos esteroides, ele implica exatamente na redução de mortalidade intra-hospitalar. Se você tem um irmão gêmeo e ele interna junto com você e você está sarcopênico e ele não, você sarcopênico tem maior chance de mortalidade independente de todas as causas, pelo simples fato de você ter pouca massa muscular. Então, a prevenção é o melhor cenário do mundo. E um momento de fazer a prevenção é a fase de adulto jovem, principalmente nas mulheres, antes de entrar no climatério. Se chegou no climatério e você já está devendo massa muscular, a própria entrada no climatério já empurra essa mulher a perder mais massa muscular e mais massa óssea. E isso leva a um ponto muito importante, que é a realidade do que a gente vive hoje. A fragilidade da mulher idosa. E essa mulher idosa frágil, ela aumenta a chance de fratura, aumenta a chance de mortalidade. Idosa, a gente está pensando nela daqui a 20 anos. Aumenta a chance de mortalidade, de fratura, dona Neide. De mortalidade, de fratura. E a gente tem como intervir hoje, sim, que é o uso terapêutico dos esteroides. E isso é o que eu mais gosto de fazer na minha clínica. É você pegar aquela senhora, aquela idosa, ou a velhinha com 86 anos, que você consegue, usando os esteroides anabolizantes do ponto de vista terapêutico, mudar o curso de uma doença. Não é preciso. Se a gente fizer o trabalho de prevenção é o trabalho mais efetivo. Mas mesmo quando a gente não consegue fazer e existem esses estigmas que a gente discutiu de menopausa, você consegue resgatar. E aí a gente desce um pouquinho a idade para uma paciente de 70 que foi privada de receber a terapia de reposição hormonal. E ela chega lá aos 70 sarcopênica e daqui a pouco ela começa a ter dificuldade de levantar, de andar, de carregar uma sacola. E você perde autonomia, e perda de autonomia é igual a demência, disfunção cognitiva, ou seja, é uma bola de neve, onde você começa tratando pela massa muscular. E Reis, voltando para Marina, assim, acho que foi unânime aqui a seguinte resposta. Preocupação principal, evitar a sarcopenia, ganhar massa muscular. Né? Aumentar a massa magra e aí, consequentemente, reduzir o percentual de gordura. Mas eu acho que essa orientação é uma orientação fundamental, uma paciente que quer entrar, quer dizer, né, que está ali no climatério, vai entrar na menopausa. É massa muscular. Ali, e aí, né, para evitar ali os problemas
musculares e ossos decorrente da falha Isso é ovariana. importante porque é bom para todo mundo que está assistindo, isso é muito frequente. Se ela treinar musculação, ela não vai ficar forte demais. Se Não. você treinar braço, você não vai ficar com braço igual um de orangotango. Então, treinem. Façam um treino de força, como. Porque mesmo que você queira ganhar massa muscular, é muito difícil. Como você diz, a lagartixa não morre jacaré. Né? Exatamente. Lagartixa não morre jacaré e Fusca não vira Lamborghini. Então, não adianta. Tem determinadas coisas que você não consegue mudar, mas você consegue prevenir. Então, a prevenção já é um ponto muito difícil. O tratamento, mesmo com o uso dos esteroides, não é fácil. Não é toda mulher que você vai dar o esteroide e você vai fazer ela ganhar massa muscular, porque o esteroide não é mágico. Eu vou dar pra velhinha que vai ficar sentada na cama comendo mingau. Toma mingau de noite. Não vai adiantar nada. Se eu não fizer atividade física, se eu não aumentar a ingestão proteica, é um conjunto de medidas onde o esteroide ele é um acelerador do processo. E aí, assim, eu acho que em termos, né, só para finalizar, tá muito claro na minha cabeça como eu oriento os meus pacientes em relação ao treino. Então, eu vejo, assim, e aí é o Peter Attia mesmo que né, eu tô em concordância com ele. Basicamente, eu tento fazer com que a pessoa disponibilize ali as horas dela na semana que ela pode treinar. Não adianta treinar 1 hora, mas assim, o quanto você começaria treinando? E aí, divide o treino dela, metade do tempo força. E a outra metade é construir a pirâmide do VO2. E aí eu coloco ali 80-20, né? 80% em zona 2, 20% em zona 5 de HIIT. É básico, mas é efetivo porque você ganha massa muscular, Exato. critério para você diminuir mortalidade. E você ganha VO2, dos maiores marcadores de longevidade que existe. Ponto. Sabe o que eu acho interessante também? O teste ergométrico ou o ergospirométrico. A gente consegue estimar o VO2 indiretamente pelo ergométrico, né? À base de cálculo. Então, eu digo isso porque os planos de saúde não pagam o ergospirométrico. Uhum. Mas, enfim, você chegando ao VO2, aquela nota para o paciente é uma nota, é um valor para ele buscar anualmente. É uma coisa assim, treinável. Essa peteca não pode cair. É ele com ele mesmo, né? Aquilo traz a responsabilidade com ele, para ele, entendeu? Ó, eu não vou deixar essa peteca cair. É buscar aqueles 10% ali da classificação que estão excelentes para a idade. Isso, né? Isso aí, o percentil, exatamente. Tem mais pergunta? Não. Tem uma aqui tem que pergunta aí, pessoal? Do marido. Como o tema é ginecológico, não sei se cabe, não cabe. Cabe tudo. Ó, essa aqui é uma pergunta interessante. Tá. Essa pergunta aqui... Eu te falei, bicho. Tu não comprou o japonês pro cara, fudeu. Isso. A linguagem muito importante. Eu sou polido, né, cara? Eu sou crescido e nascido na Tijuca, meu irmão. É Isso assim que funciona. Então, a gente tá num estúdio famoso, Rico de Souza, recebeu o Carlos Bulli recentemente aqui, eu vi o podcast, né? Quem mais faz podcast aqui? Fala aí uns nomes bonitos. Guilherme Peck. Não, e aí vem um cara e começa a falar, um médico renomado, se mostrando. Brincadeira. Eu te amo, Diogão. Eu também, Guigui. Olha só. Vamos lá. Essa aqui é a Ana. O podcast, o assunto é mais feminino, mas é uma mulher pedindo pelo marido dela. Acho que vale a pena a gente tentar responder. Que, aliás, é algo muito comum, né? Muito comum. Não, mais comum. A maioria O homem dos não homens busca são ajuda. levados pelas mulheres. Né? Olha, o Diogo papel Vinck fala isso essencial. muito, né? O papel essencial das esposas com maridos. Ou filhas com os pais também. Para comentar sobre a dificuldade que as esposas têm em levar os maridos ao médico. Essa senhora perdeu o marido dela precocemente por isso, né? Vocês têm como orientar essas mulheres que tocar o marido dela? É na base da porrada. E eu falo porrada não física, mas assim, cara, é muita sacanagem se não for com você mesmo, né, com a sua família, você poder, né, fazer alguma coisa para prevenir uma doença neurodegenerativa ou um câncer
e não fazer e deixar a tua mulher lá na frente limpar a sua bunda, ficar te dando comida, né? Assim, porra, isso aqui, cara, é sacanagem com a pessoa que mais te ama na sua vida. A prevenção e o diagnóstico importante são papéis essenciais, cara. Se não for por você, é pela tua família e pelos teus filhos. Exatamente. Entendeu? Os filhos ficam desesperados cuidando do pai com Alzheimer. A mulher fica desesperada cuidando de um marido fazendo quimioterapia por câncer de próstata, que lá poderia ter sido resolvido, ou um câncer de cólon, se ele fizesse prevenção. Então, não dá muito para alisar, não, entendeu? Assim, de verdade. Tem que ser incisivo. Mas eu acho... Essa é a minha, né? Não sei... Não, mas eu concordo contigo. Acho que tem que ser a base Eu acho que trazer essa ideia do... Cara, você está fazendo isso não é só por você. É isso. É pelas pessoas que te amam. Essa ideia... Você sabe que eu uso muito isso no amor ao consultório, né? próximo. Quando Então, o homem... essa pergunta, essa colocação. Eu atendo muitos homens com filhos pequenos. Pais de criança na escola, as esposas começam a convencê-los aí, quando eles começam a notar assim... Ele depende de mim. Ele depende de mim. Exatamente. Eu não posso deixar esse garoto sem pai até que ele tenha crescido. Eu tenho um paciente, cara, que é um caso muito legal. É um cara que eu reverti a obesidade de forma clínica. Ele já está 4 anos, eu dei alta para ele, inclusive. Ele pesava 140 quilos de 1,60 m. Hoje ele pesa 86 quilos, faz spinning, mudou a vida dele. E sabe como mudou a vida dele? A esposa dele, muito preocupada com a saúde dele, levou ele lá na clínica, isso tem muito tempo atrás para fazer, e ele foi ao contragosto, como a maior parte dos homens vão. Vai puto, vai reclamando, pô, não quero mudar e tal. Mas era um cara legal, ele ouviu na consulta, na hora de pesar, e no consultório antigo, lá na clínica, você conheceu. Lá no meu consultório antigo, que era uma sala pequena, a pesagem, a bioimpedância era ao lado da minha mesa. E aí, quando ele foi pesar, ele não conseguiu tirar o sapato. E a esposa que tirou. E aí eu pesquei e falei, cara, ele estava meio reticente e tal. Quando eu ajudava o paciente a subir, setava a balança, ia embora lá. Quando ele subiu na balança, eu falei baixinho no ouvido dele, cara, você vai querer que a tua esposa tire o teu sapato até quando? Ele estava pesando, ele olhou para mim, parou e continuou. E ele falou para mim que o que fez ele mudar foi isso. O que fez ele aceitar o tratamento foi isso. O que fez ele fazer o engajamento foi isso. Que ele falou o seguinte, porra, eu não tenho autonomia para tirar meu sapato, eu vou fazer minha esposa ficar tirando o que eu calço até quando? E se eu piorar? E se eu tiver uma AVC? Ela vai ficar limpando a minha bunda? Exatamente o que você falou. Foi o que ele chegou de conclusão com uma frase que eu falei. Esse cara hoje, ele tem uma obesidade revertida, ele mudou o estilo de vida, ele mudou o estilo de vida todo, da casa dele inteira. Eu dei alta para ele, eu cuido da família toda dele, do filho, da mãe, da esposa, por conta de uma frase que você disse que teve um impacto positivo. Então, é concreto. Exato. Ele concreto, é palpável. Exato. Se você falar daqui a 20 anos você vai ter um infarto, vai entrar num ouvido, sair do outro. Apesar de toda a verdade que essa frase traz. Sim. Mas quando você traz um exemplo do tipo, aquele menino vai ficar sem pai, aquele, o meu filho... Dói, pô. Aí é mais concreto. Exatamente. Ou a sua esposa vai ter que te ajudar a calçar seu sapato... Aí sim ele sente, entendeu? Eu digo porque a foi gente assim. tem que trazer essas realidades para a vida do doente. Exato. Então você foi um tradutor de ciência aplicada à humanidade aí para ele. Exatamente. E eu peguei isso porque o que aconteceu comigo no meu processo de mudança foi isso. Falar, né? A gente pode falar muito bem disso. Nós somos ex-obesos. Em algum momento a gente percebeu. Virou e a gente falou, e foi quando fazer alguma coisa por mim. Exato. E quando você vê a teu filho, você fala assim, porra, até quando meu filho depende de mim? Até quando eu vou ter saúde se eu continuar do jeito que eu tô? Se eu não botar um estilo de vida saudável, o que eu vou fazer com a minha família? Eu vou abandonar? O que eu estou construindo? É para eu viver um momento ou para eu deixar um legado? Então, são perguntas que eu vou começar a fazer que dói, né? Quando a gente tem o aspecto da família, de amor, é o que pesa. Se não for por você, que seja por alguém. É a regra que eu sempre boto para eles. Perfeito, minha gente. Excelente. Como isso aqui não é Flow Podcast, não temos 3 horas aqui de duração, eu vou pedir aqui ao João que faça as considerações finais, ao Reis que faça as considerações finais. Fiquem à vontade de dar um recado mesmo ali, do que você quiser falar, do que vier ao teu coração aí, porque eu acho que... Momento, fala que eu te escuto. Né? Olhe para a lente da verdade e diga, porque eu acho que isso é uma coisa importante, assim, a gente aqui tá entre amigos, nós fazemos parte, né, de grupos ali de performance, do MAP, do M100K, que são grupos que a gente, né, o Diogo, a gente desenvolveu para melhorar
a vida mesmo, né? De colegas médicos, e também a gente aprende pra caramba. Mas mais do que isso, acho que a gente desenvolveu ali um ambiente ali de amigos, de excelentes médicos, de excelentes trocas, tanto técnicas quanto de aspectos da vida mesmo. Então, esse é o momento em que eu peço, João, peço para vocês abrirem o coração aí para as câmeras e darem os seus recados finais. Então, primeiro, agradecer aí a presença ali, convite, né, para participar desse bate-papo que foi Gostou, cara? fantástico, foi muito legal. Todo mundo muito adorou legal. aqui, cara. Que aula incrível. É, muito obrigado, muito- adorei. Podcast incrível. Foi sucesso. Tem quantas Muito pessoas aí com a bacana. gente? Então, Tem 100 pessoas online. caramba, que legal. Muito bacana. E assim, o meu recado vai para você, mulher. Não banaliza a sua menopausa, não. Não aceita dizer que isso é normal, que isso vai passar, né? Busca ajuda. Faça por você, que consequentemente você vai ter qualidade de vida melhor e você vai viver uma vida mais plena e saudável. Muito bom, cara. Muito bom. Reis. Bom, eu agradeço muito, né? Me sinto entre amigos, né? 2 amigos da faculdade e um que a gente trabalhou junto já nos hospitais do Rio de Janeiro, cada um na sua especialidade, cuidando da mesma mulher, da mesma paciente, né? Tudo mais. Obrigado pelo convite. E eu acho que o meu recado principal, né? É até como eu me comunico na minha rede social, né? No Cardio Reis, né? No Instagram, preocupe-se com a doença cardiovascular hoje e não quando ela aparecer, tá? Você pode fazer muito por ela hoje. Existe tratamento para alguém que está infartando ou tendo um AVC na fase aguda? Existe. Só que se você evita que isso aconteça, a repercussão é muito maior, tá? A gente não pode esperar essas doenças chegarem, tá? Então a gente tem que se prevenir. Existem Até formas. porque o infarto, né? Era 30 na nossa época de faculdade, agora entre 20 e 25. Ou seja, 1/4 dos infartos abrem o quadro com morte súbita. Morte súbita. Buf, morreu. Então não tem o que fazer. 1/4. Não deixe chegar lá, né, Riz? É muita gente. Muita gente É morrendo. muita gente. O que acontece assim, se tivesse uma data de validade e Deus cortasse ali a linha da vida com 300 anos, mas com esse corpo, todo mundo ia acabar tendo doença coronária, infarto, demência e algum câncer. São doenças degenerativas do corpo humano, tá? Ninguém está aqui batalhando contra o fim da vida. Isso é bobagem, entendeu? Viva para sempre. Tem livro assim, eu acho isso uma bobeira. Que bobeira. E não são livros de religião, tá? Pois são é. livros de medicina. Então, a questão é postergar essas doenças o quanto for possível. E viver Entendeu? com qualidade, né? E viver com qualidade, o postergado. Então, assim, se eu conseguir viver com qualidade até 90 anos, tá? Por que eu vou infartar, virar óbito ou viver mal aos 60? Exatamente. Encurtar tudo, né? Diogão, pô, você quer encerrar o nosso podcast hoje ou vai deixar Eu quero pro João encerrar. Soares? Não, eu vou encerrar. Eu vou encerrar porque, cara, o podcast hoje é muito especial pra mim, porque esses 2 caras, eles fazem parte da minha história de momentos diferentes, né? O João é meu primeiro aluno da mentoria e foi meu paciente. Então, é um ginecologista que buscou minha ajuda para emagrecer e me ajudou muito nesse processo de crescimento e cresceu junto comigo. Então, é um cara muito especial para mim, é uma honra estar aqui. E esse cara aqui é muito importante para mim, ele sabe disso. Ih, vai começar a chorar? Eu sou chorão, você sabe disso. Não é viadagem, não, cara. No momento mais difícil da minha vida, que foi quando eu perdi meu pai, eu tive uma notícia muito ruim no momento. Eu estava dirigindo, voltando para casa, eu me senti sozinho, um vazio fudido. Lembra disso? Claro. E eu peguei o telefone e liguei pro Reis. Falei, Reis, eu preciso ir na igreja. Bicho, ele tava na casa dele, com a família dele. Ele foi comigo até a igreja e ficou umas 2 horas comigo, cara, sem falar nada. Só tava do meu lado. E isso mostra exatamente o quanto você é meu irmão, o Reis é meu irmão também, e o quanto a nossa turma de amigos, né? A gente tem um propósito, eu sempre penso nisso. O que a gente construiu é muito além da medicina. É uma amizade mesmo, né? Uma amizade de irmão, né? E aquele negócio, na merda, eu sei que se eu ligar pra você, você vai
Você vai sair de casa a hora que for, da mesma forma que eu vou sair de casa a hora que for para te ajudar. Como o Reis fez quando eu precisei. Então ter esses dois caras aqui hoje é importante pra caralho, junto com você, que é meu Dedé, meu escada, o Dedé Santana da minha vida, mas que é meu irmão também, que eu sei que a recíproca é verdadeira pra vocês todos. Então, além do Reis, eu sempre disse isso pra ele, cara, desde a faculdade, é um cara de uma sapiência acima da média, super estudioso, super preocupado com o paciente, e é um grande amigo, e eu tenho muito orgulho da amizade de vocês dois e de você também, Guigui. Eu não vou deixar de falar de você também, porque eu te amo. Eu vou. É muito legal, muito bonito. E é interessante saber, né, que esse tipo de pessoa que se emociona, que bota as emoções para fora, que vai buscar Deus, né, em algum momento da vida, ainda existe, né? Eu Exato. acho que... e o Reis, ele efetivamente tem essa missão mesmo. Tem essa missão. Né? O João, eu não tenho como falar tanto, mas assim, é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas tenho muita admiração. Não é à toa que o Diogo te trouxe, né, de paciente, entre aspas, para braço direito ali na clínica. Então é muito legal ver isso como uma ambiência legal. Ela gera conexões de todo tipo, inclusive profissionais, e levanta todo mundo. Mas é bonito, é legal ver isso aqui. E eu vou então aqui só encerrar dizendo que aqui embaixo desse vídeo tem o link para que você se inscreva no MAP. Eu não sei qual MAP que é, porque eu não sei quando você vai estar assistindo, mas que vai ter o link, vai. Né? Então vai ter um link aqui embaixo. E aí a gente vai discutir temas muito importantes: obesidade, saúde cardiovascular, saúde da mulher, saúde masculina, Mas o que a gente falou aqui, suplementação, Muito do que a gente falou aqui. né, que são os nossos temas ali do MAP durante o ano. E a gente gostaria mesmo de não só ensinar, mas bater um papo ali. A gente sempre, né, no MAP, a gente costuma bater um papo com todo mundo, um papo como a gente teve aqui. E se você quiser fazer parte dessa jornada junto com a gente, no MAP que você vai encontrar um caminho, um começo para uma jornada como essa. Então, fiquem todos com Deus. Nos vemos no próximo podcast. Beijo, pessoal. Beijo.